Já? Foi. Então, sejam todos bem-vindos a mais esse mini curso da Mori. A gente está bem feliz. Eu estou bem feliz porque a gente está trazendo hoje um convidado, uma pessoa que já colabora aqui com a gente nos nossos cursos. Ele é professor de um dos nossos cursos e o pessoal gosta bastante. O nosso tópico de hoje é um tópico de extremo interesse. Assim, acho que a gente como Mori institucionalmente, a gente tá muito nesse lugar, que é a gente trabalha muito a questão de usar a inteligência artificial, mas de uma forma criativa. E aí já tem um tempo que eu tenho conversado com o Roberto, com outras pessoas que colaboram aqui na Mori, que a gente devia explorar um pouco mais, até para dar visibilidade para o tipo de aplicação que a gente faz, né? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, a primeira coisa que vem na cabeça da maior parte das pessoas, principalmente da parte que trabalha com artes, são de coisas plastificadas, massificadas, mais do mesmo, e cópia. E aí, a ideia que a gente quer compartilhar aqui com vocês hoje, o Roberto vai falar disso, ele faz isso, e, enfim, ele é o professor desse pedaço e sabe falar disso muito melhor do que eu, de que existe um uso que a gente consegue fazer da inteligência artificial que ele amplia a nossa capacidade criativa e não diminui, que é um pouco vai na contramão do que a gente vê por aí. Então, se daqui, bom, a nossa expectativa é que no final desse mini curso aqui vocês saiam motivados e enxergando esse universo de possibilidades, tá bom? Vou passar a palavra aqui para o Roberto, que é o nosso professor que vai conduzir o mini curso. E aí eu vou convidar todos vocês a participarem ativamente. A gente está com 40 pessoas aqui. Eu acho que a gente consegue continuar mantendo o microfone aberto. Se vocês quiserem interagir, eu vou pedir só para levantar a mão. Quem também não quiser interagir ou quiser mandar perguntas aqui pelo chat, a gente consegue. Quem quiser interagir por voz e quiser mandar as mensagens aqui pelo chat, a gente vai estar aqui, tá bom? Eu e toda a equipe técnica da Mori. Roberto, obrigado. Eu vou deixar que você se apresente, que você conte aí quem é você, o que você faz, acho que você vai sair daqui com muito mais fãs hoje. Cara, agradeço o convite, peço desculpas aqui pela falha técnica da câmera. Eu costumo falar que a parte de criatividade também, ela é um dos preceitos é resolver esses problemas técnicos, né? O arquivo não salvou, perdemos o arquivo, o app não abriu, então a gente vai resolver, vai mostrar uma criatividade aqui para fazer a apresentação dessa forma, tá? Então, todos muito bem-vindos. Eu queria agradecer o David pelo convite. É bastante complicado a gente resumir, né, num tempo, algumas questões de como pensar criatividade, como gerir criatividade, como produzir algo criativo, tá? Então, assim, o que a gente vai ver aqui é uma colagem de algumas aulas minhas sobre criatividade. Eu dou uma matéria toda sobre criatividade, são 6 aulas. O que a gente vai ver aqui é um resuminho disso tudo, tá? Eu quero deixar em vocês uma vontade de querer saber mais, de querer aprender mais, né? E isso tudo a gente consegue fazer de forma autônoma, né? Hoje a gente tem muita dica, muito curso, muita coisa acontecendo na internet. E o importante é a gente estar ligado mesmo em tudo, tá? Então, vocês estão vendo aqui minha tela, né? Oi? Sim. Tá, Sim. perfeito. Bom, eu não sei se aqui, David, você quer falar alguma coisa sobre esse check-in da Mori? Tem uma parte... sim, tem essa parte institucional, né? Isso. Eu vou pedir para vocês, quem marcar esse QR Code dá no nosso Instagram, para quem não segue a Mori ainda, eu vou convidar também para seguir. A gente está sempre promovendo esses mini cursos de temas que a gente gosta e que eu sempre falo que a gente vive o que a gente está ensinando, a gente não só ensina, né? Então, a gente gosta de trazer esse tipo de conteúdo porque acho que a lei é uma forma de a gente divulgar o nosso trabalho, mas também a gente acaba agregando bastante para vocês aí. Tá bom? Então, esse é o QR Code com o nosso Instagram. Se vocês publicarem alguma coisa lá, eu vou pedir para vocês marcarem a Mori. Tá bom? Agora. Pode avançar, Roberto. Tem mais alguma tela institucional aí? Perfeito, tem sim. Esses avisos são da Mori também, né? Isso. Ainda bem que você deixou essa tela aí para eu não esquecer esses avisos, porque eles sempre perguntam, e aí é bom a gente falar. Certificado. Os nossos mini cursos, eles são certificados.
que a gente gosta sempre é de garantir que a gente está certificando quem realmente fez o minicurso. Então, o único pré-requisito para vocês acessarem o certificado é, no final, a gente vai passar uma atividade. Aí vocês precisam responder essa atividade. Assim, leva menos do que 5 minutos para responder, é uma avaliação e uma questãozinha. E aí a gente usa o preenchimento desse formulário como forma de certificação. Os certificados para esse minicurso, eles vão ser disponibilizados no dia 4 de fevereiro. Vocês recebem um e-mail, aí com esse e-mail vocês acessam lá a nossa plataforma e aí vai estar, o certificado vai ser disponibilizado. A gente sempre reserva um tempinho para dúvidas aqui. Eu falei aqui no começo que, como tinha pouca gente, a gente podia abrir o microfone, mas a gente está com 50 pessoas, então acho que provavelmente a gente não consiga. Mas no final a gente consegue abrir um tempinho para tirar algumas dúvidas. Se alguém tiver alguma dificuldade técnica, eu tô aqui no chat hoje. A gente está com a nossa equipe técnica também, com a Paty, com a Josi, com o Edson, o pessoal que trabalha aqui no suporte da Mori. E a gente convida vocês, para quem está chegando agora, eu falei, fica muito mais interativo e muito mais legal. E vocês vão ver que a aula do Roberto ela provoca muito isso. Se a gente interagir aqui no chat. Então, o que vocês tiverem de dúvida, vocês podem escrever. Aproveitem a experiência, assim, porque vocês podiam estar vendo, sei lá, uma gravação do YouTube ou qualquer outra coisa. Não, mas vocês estão aqui, então acho que é legal a gente ter essa troca. Por último, a gente tem esse grupo no WhatsApp, a gente já encheu alguns grupos algumas vezes, já tentou diversas abordagens. Hoje, o nosso grupo, ele funciona assim. A gente só usa para enviar notificação, por isso que ele fica trancado. A gente não fica mandando propaganda, acho que quem está lá há mais tempo já percebeu. Quando tem um ou outro curso para acontecer, a gente divulga, seja pago, seja gratuito, e só. A gente não vai ficar entupindo vocês de mensagem. Se vocês se interessam pelo tipo de coisa que a gente faz e desenvolve principalmente pelos nossos mini cursos, eu vou dar essa dica para vocês. Podem ficar lá no grupo do WhatsApp que a gente está sempre mandando notificação. Tá bom? Acho que é isso, Roberto. Tá. O que é, amor? Estão me ouvindo, né? Bem. Ele tá aí? Estão me ouvindo? Alô? Sim. Tá, ok. Eu até convido quem tiver alguma dúvida. Enquanto eu estou fazendo, eu vou dar exemplo de algumas coisas fazendo aqui, compartilhando a tela. Então, se vocês pelo chat tiverem alguma dúvida ou alguma coisa que eu estou indo muito rápido, acho que vale perguntar aqui sim, tá? Bom, vamos avançar aqui então. Bom, para me apresentar oficialmente. Acho que deu uma cortada, Roberto. Tá. Então... Cortou um pouquinho o seu áudio. Ok. Pronto, voltou. Voltou? Sim. Tá bom. Então, assim, eu sou o Roberto Lopes Júnior, meu nome artístico é Rob Lopes, tá? Eu sou formado em arquitetura e urbanismo, sou publicitário e designer também. E já sou diretor de criação há 40 anos, né? Isso entrega um pouco a minha idade aqui. E sou professor de criatividade e direção de arte na Pan-Americana. E agora, nos últimos 2 anos, eu tenho dado um curso chamado IA Criativa, que é um pouco o que a gente está falando hoje aqui, tá? É uma forma de olhar a IA como uma ferramenta mesmo, sem preconceito, e saber usar de forma ética também, de forma legal. O fone tá funcionando. Vocês estão me ouvindo? Sim? Tá. Sim. Ok. Quem quiser me seguir, tá? Inclusive tem bastantes trabalhos lá em todos esses canais. Aqui eu tenho 2 agências. Eu sou diretor de criativo da Ideias, que está fazendo 22 anos já, da Somos Pro, que é uma outra agência, e aqui tem o QR Code do meu Instagram, e também tem o meu canal do YouTube, onde eu coloco alguns vídeos que eu faço com IA. Eu tenho principalmente vídeo dos Beatles. Eu tenho um vídeo já com mais de 1 milhão de views, né? Mas, assim, como eu uso a IA de uma forma ética, eu não monetizo em cima desses vídeos, porque eu estou usando tanto imagem das pessoas que eu estou gerando, né, que são os artistas, quanto as músicas, eu não tenho direito sobre elas. Mas eu tenho o direito de me expressar artisticamente, então o canal é para isso, tá?
Seguimos aqui, então. A ideia hoje, como eu falei, é propor um pouco essa quebra de preconceito, né? Essa disruptura um pouco em usar a IA, tá? Entender que ela não vai ser um substituto a quem é criativo, e sim um suporte. E a gente olhar um pouco o processo de fazer, a gente precisa ter controle e precisa dirigir o processo. Se você não dirige o processo, simplesmente pede para a IA passivamente para criar alguma coisa, genuinamente essa coisa criada não é sua, porque você não dirigiu. Tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso aqui no decorrer do curso, tá bom? Um pouquinho da ordem, assim, a gente vai contextualizar um pouco a IA, né, o ambiente, ver as possibilidades que ela traz, entender quais são os padrões para a gente poder quebrar os padrões, né, e é nisso que a gente se expressa criativamente, é quebrando os padrões, e depois eu vou abrir para perguntas também. Então vamos lá, o que a gente vai aprender aqui hoje, tá? A gente vai aprender a abraçar Jesus, né, que é o que as pessoas fazem com o IA. Na verdade, isso é um meme, é uma brincadeira que eu uso em aula para dizer assim, isso aqui que eu estou fazendo não é o que eu quero que vocês façam, né? É simplesmente pegar um prompt pronto, que alguém está jogando, e fazer mais alguma coisa. Então, a gente pensando criativamente tem que ir sempre além do que a IA está querendo que a gente vá, ou que o mainstream está fazendo, tá? Bom, eu gosto muito dessa animação que eu fiz aqui, porque aqui contextualiza um pouco o mundo, o meio, o tempo que a gente está vivendo, tá? A gente provavelmente está criando mais uma etapa além disso, que é sair do celular, o celular virar uma outra coisa, e a IA está presente em objeto, em roupa, em relógio, em anel, em óculos, o que tiver, você não precisa nem mais um device físico para que você tenha número de telefone, mapa, fotografias, e escrita, e texto, e computador, enfim. Então, esse é o meio que a gente vive, né? Então, a primeira coisa é assim, eu não posso negar que isso está acontecendo, né? Eu passei por um processo né? Acho que a minha geração passou por um processo de mudança, de transformação, onde a gente aprendeu tudo em livro, sem absolutamente nada de computador. A gente viu a chegada do computador, a gente viu a chegada da TV colorida, do computador, depois do fax, depois de todas a primeira internet com placa de fax modem, e aí foi indo até agora. Então, eu não tenho medo nenhum de continuar assimilando que as mudanças são importantes, que eu preciso estar nelas, né? Eu vi muita gente falando assim, não, eu sou artista, eu não vou entrar na era da IA, ou da IA não, na verdade do computador, porque o computador, ele rouba no jogo, ele não é original, ele não é genuíno, e eu preciso continuar com o meu trabalho aqui no papel, que é genuíno. Então, assim, não há trabalho que não seja genuíno se você tem o controle sobre ele, tá? Se você planeja, executa e obtém um resultado dentro do seu planejamento, da sua concepção, é um resultado genuíno, tá? Você está usando apenas como uma ferramenta. Bom, essa apresentação vai estar disponível para vocês, então, quase todos os recursos que eu uso, eu estou colocando como que eu fiz, tá? Esse vídeo aqui, inicial, só para ilustrar, ele foi feito dessa forma. Primeiro, eu criei a imagem com a mesa cheia, tá? Com o prompt tá aqui embaixo, gera uma imagem realista de uma mesa de escritório dos anos 80, com todos os aparelhos disponíveis em cima da mesa, fax, calculadora, máquina de escrever, rádio, enfim, taranana, coloque sobre a mesa um óculos, tá? Que era o principal. Então, eu já tinha tido a ideia. Eu já sabia que eu queria que ficasse o óculos e o celular. Depois que eu fiz isso, que é a forma mais fácil, eu pedi para ele remover todos os devices de cima da mesa, deixar apenas o óculos e colocar também centralizado um aparelho de celular. Tá? Então, eu fiz de trás para frente. E aí, na hora de gerar o vídeo, eu usei esse como um frame inicial, que a gente chama de keyframe, e esse como um frame final. E pedi para ele fazer um vídeo onde os objetos vão aparecendo, tá bom? E daí, depois, eu só converti ele para GIF, para ele poder aparecer aqui no PowerPoint de uma forma mais automatizada, tá? Então, essa foi a forma que eu usei. Roberto, posso fazer um comentário já? Eu não vou ficar te atrapalhando, eu prometo. Pois não, você tá... Mas é porque você já começou com uma coisa que está no core do que a maior parte das pessoas que trabalham aqui com a gente ou que frequentam os nossos mini cursos, a gente trabalha muito com produção de material didático digital e com design. A gente tem a nossa formação em design instrucional, a gente trabalha com design instrucional. Então, foi bem legal que eu acho que já nesse primeiro exemplo... Acho que tem alguém com o áudio aberto aqui, só fechar aqui. Já nesse primeiro exemplo que você trouxe aqui para a gente,
a gente já enxerga um uso que ele, de alguma forma, já mostra o que a gente consegue fazer mais com o IA e não menos, né? Então, assim, eu fico pensando há 3 ou 4 anos atrás para você conseguir passar essa ideia de que uma série de objetos viraram um só, que é o celular. Provavelmente isso nem a gente não ia conseguir fazer dessa forma. Então, eu acho que essa sua ilustração já dá um pouco o tom dessa ampliação, né? Pronto, queria fazer esse comentário porque eu acho que isso vai de encontro a tudo que a gente tem, acho que da forma como a gente tem percebido o uso não para automação, sabe? Não esse uso focado em produtividade, mas um uso de você conseguir fazer alguma coisa que de alguma forma sem IA você não conseguiria. Exatamente. Bom, e aí quando chegou, né, eu trago muito essa questão da avaliação e da análise que a gente tem em relação a essa ferramenta. Então, ela é o fim do artista, é o fim da criatividade, é o fim do processo criativo, é o fim do lúdico, né? É o fim do... A gente, quando fala que trabalha com uma profissão criativa, as pessoas sempre acham que a gente é muito feliz, né? E criar gera muito sofrimento, né? Tudo que você quer criar pressupõe que você quer fazer alguma coisa diferente. A gente vai comentar um pouco sobre esse conceito do que é criar. E isso faz a gente sofrer, né? Porque a gente precisa entender o mundo como ele está para dar um passo para frente. Ou algum objeto, ou alguma marca, enfim, tudo que a gente está pensando em criar. Então isso faz a gente sofrer. E também faz com que a nossa atuação com as ferramentas seja uma atuação mais heavy, porque eu preciso ir além do que ela vai me trazer da forma pragmática ou da forma genérica, tá? Então, assim, como que eu encaro isso? Ela é o fim? Eu falo, não, ela não é o fim. Ela é o meio. O fim é o que eu determinar que ela seja, né? Se ela for um pedaço da minha parte criativa, onde eu otimizo o meu tempo, mas eu dou o meu toque final, ela é o meio. Se ela está sendo usada para eu organizar as minhas ideias, porque também quando a gente tem várias ideias, que a gente faz aquele brainstorming, a IA também é muito útil para organizar esse brainstorming. Eu também uso muito nessa etapa do trabalho. Então, para mim, a IA é um meio, tá? E quando ela chegou com essa força de canhão, que ela falou, ela vai passar por cima de todo mundo, eu tinha a opção de ficar na frente, abanando uma bandeirinha, ou entrar dentro e explorar as alavancas, né? E é o que eu estou fazendo aqui. De forma um pouco assustada aqui também, mas eu estou fazendo, tá? Aqui também são 2 imagens, tá, gente? Uma que é um GIF, um fundo transparente que eu gerei, que ele está em cima do canhão, e o canhão também é feito por IA. Toda vez que eu estou fazendo as coisas por IA, pelo menos para os meus cursos, eu estou colocando um selinho que chama H mais AI ou IA, tá? Porque eu faço questão de dar o meu crédito também para tudo, porque tem gente só colocando feito por IA. E é de forma errada, não foi feito por IA, foi feito por mim, a intenção foi minha, o planejamento foi meu, a criação foi minha. A IA me deu um suporte como ferramenta, tá? Então eu estou usando ainda esse híbrido H mais IA, mas daqui a pouco eu vou tirar o IA também, eu vou deixar só H, eu vou reforçar o caráter humano de todas as minhas coisas criadas, tá? Então, eu falo assim também, a IA vai continuar a fazer o que a gente faz de melhor, só que ajudado por ela, tá? Não adianta eu pegar e colocar ali para a IA me dar uma receita médica se eu não tenho a menor experiência como médico, ou se eu pedir para a IA resolver o problema de barulho na roda do meu carro, tá? Assim como o meu mecânico também não vai conseguir fazer ele pode ser que ele faça um desenho bonito, porque a IA é ótima, é a generativa para gerar imagens, mas ele não vai ter a percepção criativa ou a intenção criativa que eu tenho. Então, assim, a IA melhora a vida do mecânico se ele usar ela na parte da profissão dele, e a minha também. Então, eu usando ela com o meu olho criativo e com a minha mente criativa, em todos os aprendizados criativos que eu tive durante a vida, ela vai me ajudar muito. Agora eu vou fazer algumas provocações criativas para vocês, tá? Eu acho que o David está com o canal aberto aí, ele pode responder em nome de todos, tá? Então, quem que é criativo? Quem se julga criativo? Quem se acha criativo? David, você é criativo? Eu acho que eu sou, mas vocês podem responder aqui no chat também, pessoal. Vamos ver o que você vai definir como criatividade. Eu acho que eu sou. Vamos ver. Tá, então vamos lá. O que tem na Lua? O que tem na Lua? Nessa Lua?
Você está Não, o que projetando? tem na Lua? Ou Se na alguém, Lua? se chega alguma pessoa, uma criança, vai perguntar para você, tio, o que tem na Lua? Podem É, responder também pelo chat. posso dizer o que não tem na Lua. Ó, lunáticos, olha, queijo. Depende de quem pergunta também, né? Então, aí eu pergunto assim, é possível ter carnaval na Lua? Ó, rochas e buracos, glitter. Carnaval na Lua? Carnaval, uma festa, um desfile de carnaval, escola de samba. Não sei, agora eu não tô mexendo mais criativo. Então, e essa seria a resposta do chat GPT, ou de qualquer outro chat de IA. Existe carnaval na Lua? Não, porque lá não tem oxigênio, não tem gravidade, não tem nada. Mas, se existisse carnaval na Lua, e aí... Carnamon. Você compartilha. Ó, depois eu vou compartilhar essa apresentação do Roberto, porque todas essas coisas estão funcionando bem, assim, com vídeo, com áudio, aqui no compartilhamento fica com uma resolução ruim. Mas a gente tá vendo. O áudio do clipe? O áudio não tá rolando pra gente, mas tá dando pra ver. Ah, que pena, eu compartilhei a tela, eu... Depois eu compartilho a apresentação com eles também. Tá, ok. Essa música eu fiz, tá? Toda com IA, a letra foi com IA. Eu tenho aqui a ficha técnica dela também, tá? As imagens foram geradas no Nano Banana, dentro do Gemini do Google, tá? Eu coloquei o prompt das imagens, ó. Eu gerei primeiro uma imagem mais genérica, depois eu pedi um corte, um close numa delas. Essa imagem também foi gerada, eu deixei o prompt aqui. E também deixei o prompt dos vídeos que eu gerei no VEL 3 também dentro do Gemini do Google, os 2 vídeos, tá? Depois eu editei no CapCut e a música, a letra foi feita no ChatGPT e a música foi feita no Suno, tá? O Suno, ele faz a música inteira em alguns minutos. Samba enredo, o que você quiser, música clássica, rock, jingle, tá? Então, assim, não dá para dizer que não existe carnaval na Lua, porque eu acabei de mostrar um carnaval na Lua. Então, aí a gente já começa a dividir o que é pragmatismo e o que é criatividade, né? O pensamento criativo vai fazer existir um carnaval na Lua, ainda que ele não exista, ainda que eu não tenha ferramenta nem suporte. Você imagina para uma IA generativa conceber imagens de sambistas usando máscaras e um capacete pintado com tinta, sendo que ele não vai encontrar referências, né, disso, são pouquíssimas, né? Ele vai ter que compor mesmo essa coisa. Então, eu falo assim, de uma forma ou de outra, a gente consegue fazer, com muita insistência, gastando muita energia, enfim, mas a gente consegue fazer. Mas eu estou saindo do padrão, então é mais difícil alcançar o resultado, tá? Por quê? Porque isso não é uma coisa padronizada, não é todo mundo que já gerou algum dia um astronauta ou um sambista vestido de astronauta, tá? E esse é um exercício que eu dou também na minha aula, para as pessoas entenderem qual é a dificuldade de se gerar uma imagem de uma coisa que, teoricamente, não existiu ainda, tá? Outra coisa que é importante falar, né? Toda vez que a gente mostra uma imagem, ou um clipe, ou uma coisa bem feita, e vocês vão ver isso muito, estão vendo muito em rede social, estão sendo bombardeados o tempo inteiro com imagens de IA, é importante entender que aquela não é a primeira tentativa, nem a segunda, tá? Geralmente a gente faz umas 5 tentativas em média por imagem para a gente conseguir o que a gente quer. E ainda assim tem muito retoque de Photoshop. Então, quando a gente fala IA, e eu falo humano mais IA, porque a gente está compondo coisas, tá? São colagens entre coisas que a IA fez e a gente também interferiu e colocou o resultado. Tá? E o que aconteceu aqui, né? Por que eu mostrei um carnaval na Lua? Porque em algum momento eu falei sim, o carnaval na Lua pode existir, né? E o sim para a criatividade, lembrando que essa é uma aula que a gente fala de criatividade com IA, se não existiu sim, a gente para, né? Se eu tivesse perguntado para o David,
o que tem na Lua, vamos bater uma bola, você pode responder. Se a primeira pergunta que fizesse para ele dissesse não, eu não posso responder, tá, o que tem na Lua? Não sei. Quer dizer, o não bloqueia tudo que vem dali para frente. Então, cada etapa do processo criativo tem que ser um sim, né? É o sim que nos leva para frente. Sem o sim, as coisas não andam. Então, toda a descoberta, todo o desafio que eu tenho e todo o resultado que eu chego a partir de um desafio inicial, ele só existiu porque eu aceitei o desafio e falei sim, tá? Então, quando a gente começar a usar a IA e pensando nela em resultados criativos, a gente vai sofrer muito mais do que uma pessoa que não está pensando em resultados criativos. Ela está simplesmente usando a IA para reproduzir alguma coisa ou refazer uma composição. Tá? Eu dividi em algumas partes aqui, que acho que para ficar mais didático. Então, uma coisa que eu sempre falo é aproveita a IA para criar coisas que você gostaria que existisse, e não para criar coisas que já existem, né? Para os meus alunos isso é muito complicado no começo, porque eles falam, mas o que eu vou criar que não existe? E aí a segunda coisa que eu falo, tenha um objetivo. Se você tem um objetivo claro do resultado que você quer chegar, a IA vai te ajudar muito. Se você não tiver um objetivo claro, a IA vai te dificultar, porque ela vai te dar milhares de opções, ela vai te dar uma gama absurda de opções. Você vai ter que tomar uma decisão em algum momento para que caminho você vai, senão você vai ficar horas na IA e não vai chegar a lugar nenhum, tá bom? O que é criatividade, tá? Essa é uma definição minha. São soluções de forma inovadora ou fora do convencional, tá? Por que são soluções? Porque nem sempre são respostas ou são coisas novas. Pode ser simplesmente uma solução que eu fiz de uma forma inovadora, que nunca tinha sido pensado antes, ou fora do convencional. E aí eu digo, se ela é mais diferente do que as outras, mais rápida, mais prática ou mais barata, tá? Isso é o que é considerado criatividade. Eu criei alguma coisa que é mais diferente, ou mais rápida, ou mais prática, ou mais barata. E quando você analisa isso, a IA tem tudo a ver com a criatividade. Eu consigo fazer mais rápido, eu consigo ser mais prático, eu consigo ser mais barato, e eu consigo ser mais diferente. Tá? Eu não falo que é melhor, porque o conceito melhor é totalmente relativo. Tá? Eu posso estar fazendo uma coisa mais rápida, mas não é melhor do que o cara que está fazendo de uma forma mais ortodoxa. Eu não digo mais bonito também, porque isso é um outro conceito relativo. A IA a criação não precisa ser bonita, ela precisa ser usada, né? Ela precisa ser uma solução para algo. Então, essa é a minha definição sobre criatividade. E depois, isso é o melhor de tudo para a gente fazer a conexão de IA com criatividade, a criatividade questiona padrões, ou até quebra padrões. E a IA não é nada mais do que uma combinação e uma composição de padrões, tá? Então, como que você quebra e questiona padrões dentro de um mundo onde ele vai buscar dados na internet que são dados padrão, tá? Geralmente os dados que ele encontra mais fáceis são os que estão mais na borda, que são os mais usados, que são os mais genéricos, que são os que estão mais em voga, que são os mais procurados. Então, se eu chegar naqueles dados e trouxer para cá, eu não estou criando nada de novo, estou simplesmente usando dados repetidos. Outra coisa que eu gosto muito de falar de criatividade, por isso sim que a gente vai usar a IA, é porque a criatividade é compor. É como um músico que tem a definição do trabalho dele, eu sou um compositor, eu componho. E eu acho muito bonito essa palavra para definir o que o músico faz, porque o músico não cria nota musical, nem cria as palavras, nem as melodias, ele junta tudo isso de uma forma que faz sentido para ele, mas ele tem ali uma colagem na cabeça dele de música clássica que ele ouvia Beatles, ele ouvia Elvis, ele ouvia Led Zeppelin, ele junta tudo aquilo e compõe. O que a IA faz se não é compor? É exatamente isso, ela compõe. O que um criador faz? Ele compõe. A gente não cria nada do zero, né? Não crio nada absolutamente do zero. Eu preciso de uma etapa anterior para eu subir, ou eu preciso olhar referências para ter um parâmetro do que eu vou fazer. Então, tanto o criador quanto a IA, os dois compõem. O que a gente tem que fazer é dirigir essa composição, ser o maestro e fazer com que ela componha do jeito que eu quero, não do jeito que ela me traz, tá? Aqui também é um GIF, tá, gente? É um GIF sobre as imagens.
E depois, como eu falei, é muito importante, né? Essas dicas são o resumo o suprassumo do que eu ensino, assim. Direção e objetivo, tá? O objetivo tem que ser claro, ainda que você vai esclarecendo o seu próprio objetivo durante o processo, mas você precisa saber aonde você chegou, quando você chegou e parar de mexer. Isso é mais importante de IA. Mexo mais, destruiu o que eu tinha feito, puxa, e agora? Então tem que ter muito claro aonde você quer chegar. Bom, esse é um exemplo ótimo para a gente fazer com IA, até sugiro que vocês façam depois. Se eu brifar para IA e dizer assim, IA, eu preciso fazer uma embalagem para um papel higiênico. Eu trabalho com embalagens, tá? Eu tenho uma agência e a gente faz bastante embalagem. Eu preciso criar uma embalagem para papel higiênico. Busque para mim quais são os melhores conceitos, aplique todos os conceitos de design de embalagem aqui para o papel higiênico. A IA muito provavelmente vai me trazer isso, tá? Isso aqui não foi IA que fez, isso aqui é uma embalagem de mercado mesmo. Também não fui eu que fiz. Ele vai falar o seguinte, olha, eu vou te propor uma cor lilás, porque o lilás é uma cor da nobreza, né? É muito associado à nobreza, era uma cor rara, é ligada também ao mundo da religião, mundo mágico, mundo místico, né? Que tem um momento ali que você está ali com você mesmo, é muito ligado a esse momento. Depois eu vou colocar alguns aspectos em dourado, né? Vou colocar um selo em dourado, uma linha em dourado, vou fazer ele com uma ascensão, né? Quando a gente estuda semiótica, a gente fala, vamos subir, né? Vamos fazer o texto subindo, porque te dá uma sensação de positividade, né? De avanço. Depois eu vou chamar ele de best, porque não tem nada melhor do que best. E ainda mais do que best, ele é um best light. Então ele é leve, ele é uma coisa... Tem tudo aqui que eu estudei de semiótica e a vai trazer para mim. É a melhor resposta? Não. Porque eu quero fazer... Eu tenho certeza que isso aqui vende muito mais e faz muito mais sentido do que isso daqui. Agora, por que a IA não vai me dar isso daqui? Porque eu não provoquei ela. Eu pedi para ela me trazer todos os princípios básicos de design com conceitos de semiótica que fossem vendáveis e tudo mais. Ela me traz literalmente isso. Isso já é criação. Isso eu vou pegar um elemento que está fora do nicho de papel higiênico, que é um animal, peludinho, fofinho, vou trazer para cá. A IA não entende por que isso tem correlação com o papel higiênico. Agora, eu consigo fazer isso na IA se eu comandar, se eu disser para ela, eu quero colocar nessa embalagem algum elemento fora do mundo do papel higiênico, porque esse cara aqui vai estar concorrendo na mesma gôndola que esse cara aqui. E na hora de decidir por preço, é muito provável que a mãe se influencie por isso e não por isso. E mais, esse cara aqui cobra até mais caro do que esse cara aqui, sendo que todos os conceitos de nobreza estão nesse e não nesse. Isso aqui são conceitos de fofura. De fofura, né? Você tem linhas curvas, você tem as coisas mais fofinhas, o próprio cachorrinho. Então, não esperem, né? Não esperemos que a IA vai nos dar esse resultado de primeira. Isso aqui é direção. Isso aqui a gente vai saber que isso aqui não funciona, porque eu conheço o mercado, eu conheço, enfim. E a gente vai fazer a IA trazer isso aqui para a gente. Tá? Até aqui está claro para vocês? Alguma dúvida? Tá ótimo, Roberto. Show. Eu posso só fazer um comentário? Eu levantei a mão até no momento, mas eu não quis te interromper, para não quebrar seu raciocínio. Mas é muito boa essa sua percepção, porque ela bate exatamente... acho que explica em parte esse ranço que a gente tem de coisas geradas por IA. Quando você diz que a IA vai trazer justamente o que é o padrão, né? O que é o mais comum. E aí, quando você pede para a IA criar alguma coisa para você, é muito provável que ela traga alguma coisa que está na borda. Que é um pouco o contrário de ser criativo, né? E aí, enfim, e aí vendo tudo que você disse depois, o que você está trazendo, eu acho que força a gente a pensar um pouco em que é isso, é um instrumento, e aí o uso que a gente vai dar é o que vai determinar se é um uso criativo ou se a gente está só cuspindo mais do mesmo, né?
Exatamente. Eu lembro um curso que eu fiz com vocês da Mori, que você falava, né? O ChatGPT começou a alucinar, né? Ele começou a trazer coisas, isso já faz em 2 anos, eu acho. Ele traz algumas coisas fora do que você pediu. Hoje, mais ainda, né? Ele começa a se alimentar de coisas que ele mesmo fez, né? Então, daqui a um tempo, a gente vai ter essa varredura que ele faz, né? Que ele já não sabe mais. Quer dizer, ele tem alguma forma de saber, mas ele não sabe mais o que é que ele vai te apresentar. Se é uma coisa que é o menor caminho, né? O caminho mais difícil, que é procurar as bases e construir uma coisa, ou o caminho mais fácil para ele, que é pegar o que já está pronto, como o David falou, que já está nas bordas. E a gente tem visto muito isso, assim, tanto o Gemini do Google está pior agora, ele trava, ele começa a te mandar umas fotografias de uns russos, assim, nada a ver mesmo, eu até assustei, porque a gente começa a explorar de forma intensa, né? Eu lembro que eu tenho um prompt que me passaram que, assim, você pede para o ChatGPT ou para o Gemini fazer, baseado no que você já conversou com ele de sempre, para ele fazer uma descrição da sua personalidade e te revelar coisas que nem você sabe. E ele fala para mim que eu sou uma pessoa muito detalhista, insistente, e que eu não me contento com as respostas rápidas. Então, assim, ele tem um viés de programação de te mandar a resposta rápida. Então, já é uma malandragem do próprio sistema em te responder de forma rápida e de forma pronta. Ele prefere não gastar processamento, né? Mas comigo, né? E analisando o jeito que eu já estou mexendo há muito tempo, ele já sabe que ele vai ter dificuldade. Então, eu já estou começando a ver melhores resultados logo na primeira pergunta, tá? Mas não é usual de todo mundo. Geralmente, você demora muito para chegar. E é por isso que tem outra malandragem, que ele te dá ali 5, 6 gerações gratuitas. Quando você chega no que você quer, acaba. Você tem que pagar. Isso aí a gente não pode controlar, né? Então, voltando um pouco, né? Eu sempre falo, é sobre o humano, né? É sobre o humano mexendo na ferramenta e não sobre a ferramenta controlando o humano, tá? Eu gosto muito dessa alusão também, tá? O ser humano é o ser criativo. Nós nascemos criativos, né? Enquanto uma aranha, passado milhares de anos, ela continua fazendo a mesma teia, o homem, né, tá fazendo uns prédios cada vez mais tecnológicos, e isso tem a ver com algumas coisas que a gente considera como defeito humano, né? Às vezes, assim, a cobiça, a inveja, a tristeza, a perda ou a alegria faz com que a gente crie coisas diferentes em momentos diferentes. Então, a necessidade de eu ser mais do que o cara que fez aquele prédio vai me fazer um prédio maior ainda. Isso nenhum animal tem, é só o ser humano que tem. Então, a gente usa isso de forma criativa, tá? Eu gosto muito disso também, né? A gente criar... O ser humano é um ser criativo e um ser social também, né? As cadeiras, o microfone que a gente está falando, a minha câmera que não funcionou, tudo foi feito por humano, tá? A roupa que a gente veste. E eu gosto disso também. Talvez, acho que é o... Ai, que autor? É um autor brasileiro que fala disso, que para ele a maior invenção é o pregador, porque hoje com o computador, com o IA, não tem nada que substitua. Eu falo, vou fazer um pregador melhor que o pregador. Não existe. 2 pedacinhos de madeira com ferrinho, você prende roupa no varal, você prende sacola na geladeira, você prende caderno, folhas, o que for que tiver que prender, não tem nada mais simples, mais objetivo do que um pregador, que não foi feito por computador, foi feito por homem. Mas aí vem o homem e cria arte com o pregador, que isso também a IA não faz. Então, tudo isso que eu falei aqui são relativos ao pensamento humano, e a gente usa a máquina para fazer para a gente. Então, a IA, ela é generalista, só que quem tem a ideia, quem tem magia, quem faz piada, quem tem fúria, quem tem mania, ou quem tem gíria, e todos os outros trocadilhos que a gente pode fazer em cima disso, é o homem, tá? Esses são defeitos ou qualidades humanas. Tá? Então, o criativo é o operador e não a máquina, isso que a gente tem que lembrar. Então, vocês não podem esperar um resultado criativo se vocês não tiverem um input criativo. Tá? E é isso que eu vou meio que mostrar para vocês hoje. A gente consegue ter inputs criativos antes de criar ou antes de gerar coisas.
Tá? A IA, isso acho que eu peguei do David, tá? A IA é probabilidade e previsibilidade. Ela não é nada mais do que isso. Um resuminho bem prático aqui de tudo que a gente pode fazer hoje com IA, e acho que já tem mais, isso aqui é atualizado recentemente, mas desde texto, né, reescrita criativa, eu posso reescrever uma coisa que já está escrita, eu posso adaptar uma linguagem para públicos diferentes. Outro dia eu fiz uma apresentação para um pessoal de marketing, eles queriam apresentar para a diretoria, eu consegui mudar toda a apresentação, a linguagem, o timing da apresentação para a diretoria. Quer dizer, eles tinham muito menos tempo, precisavam ser muito mais objetivos. A IA conseguiu me ajudar a mudar toda a reescrita da apresentação. Tá? Eu uso muito para fazer resumo, eu jogo muito briefing lá dentro e peço para ele me dar os pontos principais que eu preciso saber. Ela já sabe qual que é a minha necessidade criativa. Então, ela coloca para mim o que eu preciso saber e resume o que não é importante para mim. Então, geração de imagens ou edição de imagens, tá? Edição ou geração de vídeos, análise de dados, tradução, transcrição, produtividade, e eu tenho feito jogos didáticos também com IA. Isso também, como a apresentação vai ficar com vocês, eu sempre deixo como lembrete, tá? Gerar uma imagem não significa só a gente ter que criar prompts. A grande dificuldade até aqui, né, ou até um tempo atrás, de quem queria começar a mexer com IA, era assim, eu não sei escrever o prompt, tá? Isso não existe mais. Então, desde escrever o prompt, a gente pode pedir ajuda para o ChatGPT, ou para o Gemini, ou para o Claude, ou para o... todos esses me fugiram agora de texto. Ou a gente pode... E a coisa que eu mais uso, tá? E eu vou mostrar hoje para vocês, eu trabalho com referências mais texto. Então, não só prompt, não só imagem de referência. As duas coisas juntos funcionam muito melhor para mim, tá? Eu posso misturar duas imagens, eu posso pegar a imagem de uma lâmpada e a imagem de um morango e colocar e pedir para ele fazer uma lâmpada em forma de morango ou morango em forma de lâmpada. Então, esse conceito de blend ou mix também é bastante interessante, tá? Efeito parallax, ele consegue me dar profundidade, mudar a luz, né, de imagens prontas. Eu consigo também, a partir de um rascunho, criar uma imagem. Eu consigo estilizar uma imagem. E tem um conceito que chama Real-Time Canvas, que você vai desenhando num canto da tela e no outro ele vai aparecendo pronto também, tá? Tem algumas plataformas de IA que fazem isso. Tá? Eu vou falar hoje um pouquinho também o que são plataformas e o que são modelos, né? Vocês já devem ter ouvido falar em Vel 3, Nano Banana, isso são modelos de IA. O Gemini, o Google é uma plataforma, o Sora é um modelo, o ChatGPT é uma plataforma. Então, os modelos de IA são desenvolvidos por uma plataforma e, às vezes, eles distribuem para outras plataformas usarem o mesmo modelo. Então, é comum você receber uma oferta Adapta, por exemplo. Adapta é uma plataforma que trabalha com alguns modelos de IA dentro do cardápio deles. ChatGPT, Gemini, tem algumas de geração de imagem também. Então, tem inúmeras ofertas hoje na internet de plataformas que você vê lá, eu tenho disponível o Sora, o Kling, o Gemini, o ChatGPT. Então, aí é custo-benefício mesmo. Quantas horas ele te dá disponibilidade de ferramenta e tal. É assim que a gente escolhe, mas a gente está sempre de olho nos modelos de IA. São, efetivamente, o modelo que traz os dados todos, que os dados de internet estão dentro dele, e ele sabe lidar com os dados para produzir imagens ou vídeos, tá? E vídeo, mesma coisa. Como que a gente produz um vídeo? Desde um prompt, que eu transformo em vídeo, texto para vídeo, imagem para vídeo, duas imagens para vídeo, o frame inicial e o frame final, eu consigo criar uma sequência entre eles, ou eu posso fazer um storyboard, ou eu posso ter um avatar, que é a minha própria imagem, ou clonar a imagem de alguém, ou pegar ali o Michael Jackson e fazer ele falar e dançar, ou eu posso colocar uma imagem e descrever movimentos de câmera com ela, ou eu posso também jogar como se fosse uma caixinha onde eu jogo a cabeça do personagem, a roupa do personagem, a sala que ele vai estar, os objetos, aí a IA compõe tudo isso junto, sem muita direção, né? A gente não tem muito o que direcionar. E depois você pode também descrever efeitos especiais no vídeo, eu quero que ilumine, quero que tenha uma luz de neon, enfim, tá? Então, quando vocês entrarem em alguma plataforma de gerar vídeo, vocês vão se deparar com
todos esses recursos aqui, né? Aí vai ver o que mais convém para vocês para chegar no resultado. O que eu mais uso, tá? Keyframe inicial e final. Por quê? Porque eu consigo controlar exatamente o que eu quero no primeiro frame e no segundo frame e descrever o que eu quero que aconteça na sequência. Eu vou mostrar para vocês isso aqui hoje, tá? Então, vamos falar um pouquinho da parte criativa com a IA generativa. Eu vou ensinar vocês o que é uma IA generativa, tá? Então, isso é uma IA generativa. Salve-o é uma IA generativa. A maçã é vermelha, é uma IA generativa. Ela tem a resposta na ponta da língua. O que você pergunta, ela sabe. A café, não. O café é... E a vaca bebe? A vaca bebe água. Quem pensou em leite aí, errou. Aí se enganou agora. A vaca bebe água. Então, eu faço essa brincadeira justamente para as pessoas entenderem que é isso que é a IA. Não espere mais do que isso de uma IA, tá? Agora, a gente vai manipular ela criativamente para ela atender as coisas que ela não sabe ainda que ela vai fazer. Então, olha, entre o desafio e a solução, o desafio não foi proposto por nós. A solução, sim. O que vai acontecer aqui no meio? Que é, eu preciso entender, eu preciso pesquisar, eu preciso experimentar, eu preciso compor, lembra que a gente falou de composição? E eu preciso entregar. A IA trabalha nisso tudo aqui. É aqui que ela vai ajudar a gente a entender o desafio, a entender o briefing, a entender o problema, vamos colocar assim, a pesquisar sobre isso. Ela vai me trazer todos os dados que eu precisar sobre isso. Depois ela vai me deixar criar experimentação, coisa que eu não tinha antes esse tempo, nem essa disponibilidade, nem essa plataforma onde eu pudesse ver ou testar coisas. Depois ela vai me ajudar a compor a melhor resposta, baseado em tudo que eu já vi, ou todas as informações que ela me trouxe. E ela vai me ajudar também a formatar essa entrega. Como que eu preciso entregar isso? Isso é o que? É um PowerPoint? Isso é um vídeo? É um desenho? É uma aula? É um jogo? Tá? Então, todo esse processo aqui de entender, pesquisar, experimentar, compor, entregar, a IA vai me ajudar. Então, eu digo que a solução, ela é minha. O desafio é do cliente ou de quem me passar. A solução é minha. Eu uso a IA para chegar nisso daqui, tá? E aí, quando a gente usa de forma criativa, a gente sempre tem essas questões, tá? Que eu não vou me aprofundar aqui, mas eu vou pincelar um pouquinho sobre elas. Quem criou? Fui eu ou foi a IA? De quem é o direito autoral sobre a imagem criada? E qual que é a sua identidade? Então, vamos começar de trás para frente. A identidade é a identidade artística que eu falo, né? É onde um artista se expressa. O Romero Brito tem aquele traço dele que é único, ele não muda. Não, mas o Picasso já teve um monte de fase, eu gosto mais do Picasso. Não, porque o Monet... Então, mas, independente de gostar ou não, eles têm uma identidade artística. E a IA, eu trabalhando com a IA, eu consigo ter uma identidade artística? Ou seja, se eu for um educador, ou se eu for um professor, como eu sou, ou um artista mesmo, ou um compositor, um ilustrador, eu consigo colocar ali a minha característica? Eu vou dizer que sim, tá? E aí você tem identidade. Se você tem identidade, é você que criou. O trabalho é seu. O direito autoral. De quem é o direito autoral? Se eu peço para a IA assim, IA, cria uma imagem de uma maçã, ela cria. Eu pego, imprimo, ponho num quadro. Eu tenho direito autoral? Não. O que eu conduzi a IA a fazer? Absolutamente nada. Se eu disser assim, IA, eu quero uma maçã verde, com bolinha amarela, cortada no meio. Dentro da maçã eu quero uma bolinha de gude. Dentro dessa bolinha de gude vai estar um boneco de neve. Fora da maçã tem um guarda-chuva virado para lá, cor-de-rosa. E eu consegui fazer, aí eu já vou dizendo que é difícil porque eu estou inventando, né? E é esse o desafio. Se eu consigo fazer isso, de quem é o direito autoral? É meu. Então, eu recentemente registrei um personagem que eu criei com a ajuda de IA. Foram mais de 100 desenhos para eu chegar no que eu quis, e eu tenho uma quantidade de horas, 6 horas e pouco no total de trabalho.
E eu consegui registrar, eu pedi para um advogado de direito autoral especialista nisso, e de cara ele me falou, a pessoa física que é a autora, não existe autor, pessoa jurídica ou máquina na legislação brasileira, tá? E nas legislações internacionais, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, vem se discutindo muito isso, mas em princípio lá eles não dão direito nem para você e nem para a máquina, né? Lá é um direito que não tem direito. Recentemente, uma pessoa conseguiu um direito autoral lá porque ele mostrou todo o processo dele de retoque no Photoshop. Então, ele mostrou que tinha mais horas dele do que da IA e um juiz americano deu o direito autoral para ele de imagem. Tá? Isso estou dizendo aqui. Se a gente é ilustrador de uma capa de livro, ou de um livro infantil, ou de uma revista, ou quer fazer uma ilustração para um cliente, eu consigo dizer que eu sou autor? Sim, consegue. Né? A gente hoje junta todo o chat, toda a conversa com o ChatGPT, junta todas as imagens geradas, dá print nas telas de retoque de Photoshop, joga tudo aquilo num doc, faz um PDF, pede ajuda lá para o ChatGPT, a gente consegue ter um histórico da criação. Então, ainda que eu usei IA, eu sou autor, porque ela teve a minha intenção e fui eu que coordenei e eu que escolhi o resultado, tá? Então, eu sou autor. E aí eu respondo sim para tudo, tá? Eu posso dizer que quem criou fui eu? Sim. Eu posso dizer que eu tenho direito autoral? Sim. Eu posso dizer que tem a minha identidade? Sim, eu consigo. Então, eu vou mostrar isso para vocês. Primeiro, tá? É que eu tô sem câmera, gente, mas eu juro que eu tenho uma maçã na mão para mostrar para vocês, tá? Qual que é a diferença dessas duas maçãs? Vocês conseguem me dizer? Para mim, elas estão idênticas. Ah, não sei. Tá, Talvez e é por isso que eu vou explicar a por luz, que né? eu levei muito tempo para entender por que chama inteligência artificial. Então, a diferença dessas maçãs é que uma é de verdade e outra é artificial. Essa maçã, ela é vendida, eu comprei ela por R$12,97 e ela é igualzinha à maçã artificial, ela é igualzinha à maçã de verdade, em termos, tá? Ela é igualzinha na foto, ela é igualzinha em cima da mesa, ela é igualzinha na fruteira, ela é igualzinha na prateleira da loja e para por aí. Aí eu pergunto, para que então existe uma maçã artificial se eu tenho a maçã natural? De repente, para fazer, sei lá, para cinema, teatros. Exato, ela tem a aplicação dela, ela não está competindo, certo? Ela não está competindo com a outra, porque ela não dá para plantar, ela não mata a fome, ela não faz uma torta, ela só fica lá enfeitando. Ah, mas as pessoas põem na mesa para enfeitar, assim, porque se colocasse a outra, ia ter que ficar trocando a cada semana, ela gosta de ver uma maçã na fruteira, vai apodrecer, ela põe essa, não, ela nunca mais apodrece. Ah, mas as pessoas percebem que é artificial, tudo bem, mas a pessoa que está lá também percebe, mas ela acha bonita. Então, esses questionamentos me levaram a entender por que a gente chama de inteligência artificial, porque ela tem a aplicação dela. Ela não está aqui para fazer uma maçã de verdade, ela está aqui para fazer a imagem de uma maçã. Ou ela está aqui para fazer uma parte da coisa pronta, e não para fazer a coisa pronta inteira. Então, dentro desse contexto, eu digo o seguinte: se eu pedir para a IA fazer uma maçã e ela fizer isso daqui para mim, não fui eu que criei, certo? Agora, se eu falar, eu quero uma maçã que tenha açúcar granulado por fora, que seja natural, que ela tenha uma casca parecida com morango, só que tem de várias cores, e que dentro eu cortando vira um limão, é genuíno, é um trabalho genuíno, um trabalho que se demonstrou ideal para se fazer com IA, né? Fiz um experimento com IA, eu tenho um experimento visual, eu tenho um experimento para uma aula, por exemplo, para um questionamento, então me serviu. Então aqui está um uso genuíno da IA, com o meu direito autoral, com o meu direito de imagem e com eu como criativo, tá? Aqui mesma coisa, uma maçã com uma casca de chocolate e baunilha, olha que coisa linda. Existe? Não, mas aqui existe. Né? A IA me permitiu fazer isso existir. Então, em nível de experimento, em fase de layout, em fase de brainstorming, em fase de criativa, a IA é a coisa mais genial que já existiu, tá? A gente está ganhando
muito, ela está agregando muito em reuniões, a gente consegue ter imagem na mesma hora que teve a ideia de reunião. Outro exemplo que eu dei, e eu preparei exclusivamente para essa aula, entendendo que a gente ia ter bastante gente ligada aqui à educação, né? Era uma coisa que eu sempre me questionava, né? Por que quando você vai fazer ou ilustrar, ou ter um livro que fale do descobrimento do Brasil, por exemplo, a gente tem que usar o quadro lá que o cara fez em 1800 e bolinha, e a imagem do Pedro Álvares Cabral, que o cara também pintou, que eu nem sei se ele era assim, mas todo mundo vem aprendendo há anos dessa forma, né? E hoje, quer dizer, um próprio professor, ele consegue deixar isso muito mais interessante, né? A gente pode primeiro pedir para ele gerar uma imagem realista, em alta resolução, muito mais perto do que a gente entende como realidade, né? Que faz com que os alunos tenham muito mais interesse visual, porque aqui tem uma composição, e isso é muito interessante, a gente pode agradecer muito a IA, tá? A IA, quando compõe uma peça, ou quando compõe uma imagem, ela trabalha com alguns princípios de design que são fundamentais. Então, aqui você tem área de foco, você tem centralização, você tem regra dos terços, você tem aquela regra das diagonais, isso eu não pedi nada para ela. Isso é uma funcionalidade nata de geração de imagem das IAs das melhores, né? Dos modelos do Nano Banana, do modelo do ChatGPT, do Midjourney, do Leonardo, eles são perfeitos, então as imagens ficam lindas, tá? Aqui eu coloquei o prompt para vocês, e aí eu começo falando assim para o ChatGPT. Aqui eu falei para o Gemini, você conhece a história do descobrimento do Brasil? Quando eu faço essa pergunta, para qualquer trabalho que eu estou fazendo, a gente chama de esquentar o modelo, tá? Eu estou falando para ele, se informe, né? Vai descobrir o que é isso, porque eu vou falar com você sobre isso. Então, eu perguntando isso, eu falo, eu quero que me ajude a criar uma imagem fotográfica e cinematográfica atual que mostra as caravelas dos portugueses chegando no Brasil. A ideia é a câmera ser o olhar subjetivo do índio. Então, eu estou junto com os índios, eu estou olhando o cara chegar com umas garruchas, o padre chegar com a cruz, né? Eu tô gerando um pedido cinematográfico. Quase que eu estou transformando esse quadro aqui numa cena cinematográfica. Tá? Daí eu citei alguns personagens e tal, ele me gerou essa imagem. Aí eu quero ir além. Posso fazer um comentário aqui também, Roberto? Pois não. Olha que legal. Eu sei que tem um pessoal aqui da educação. Eu não sei se a Cris está aqui, mas na primeira imagem, você tem uma ideia do índio, quase uma visão. Você coloca o índio no lugar de animal, né? E a gente estava muito acostumado a ver isso na nossa educação, que é a geração anos 90. Então, é esse tipo de imagem que a gente tem em livro didático. Aí falar, por que você tem isso? Porque as imagens que a gente sempre usou, porque é difícil e tal. Aí quando você traz para essa segunda imagem, você coloca na perspectiva do índio. Do ponto de vista falar de estratégia instrucional, isso muda totalmente, porque você já dá até um viés, assim, da forma como você está olhando, porque a primeira é uma perspectiva mais eurocêntrica, né? Exatamente. Essa aqui é a ideia de que o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido, né? Exatamente. Bem legal, bem legal. Aí, o que eu digo, o que eu deixo de lição para vocês é assim, eu podia me contentar com isso, sim, porque está sensacional, mas não, o pensamento criativo não para. Então, a gente vai além. Eu quero... Opa, fui para o lado errado aqui. Eu quero que ele me traga uma linguagem de quadrinhos que se conecta muito mais com a molecada que vai estar vendo isso na aula. Então, eu simplesmente uma vez que eu gerei a primeira imagem, eu considero que ele já sabe aquela composição, e eu digo, agora deixe mais com o estilo de quadrinho, com as perspectivas mais dinâmicas e exageradas, movimentos e ações bem marcadas. E ele fez isso. E aí, isso me deu outra ideia. Por que eu não posso... aí eu mudei a subjetiva. Eu falei, agora me faça a subjetiva do português, do navegador. Tá? E esse eu tive um pouco de dificuldade, que ele começou fazendo uns índios americanos, eu tive que pegar uma foto do índio brasileiro e jogar junto no prompt e falar, eu quero essas cores, esse tipo de pintura e tal. Isso não parecia muito do índio mexicano, aqui já está mais brasileiro. Embora o traço aqui é um traço meio quadrinho americano, tá? Um pouco japonês, mas enfim, é isso, tá? Aí depois que eu fiz isso, e por isso que a IA é sensacional, eu posso fazer isso, eu posso gerar uma história em quadrinhos do descobrimento do Brasil
e disponibilizar isso para os alunos. Então, aqui eu tenho desde uma abertura, os índios olhando as caravelas chegando, os caras descendo, os índios atacando. Como eu posso ter ali... Isso ele fez tudo, tá, gente? Até texto ele fez. Eu pedi para ele fazer, ele montou. 1500, o encontro que mudaria o destino de um continente, tá? Os índios falando e tal. E aí eu tive outra ideia, que é tirar as falas e deixar para o aluno preencher as falas. Então, vamos lá. Todo o processo criativo não foi tão demorado assim. Eu comecei com um desafio que era, eu não tenho imagem nenhuma, a única imagem que eu tenho para ilustrar a minha aula é essa. E eu vou fazer o que eu aprendi. Quer dizer, eu aprendi lá atrás com essa imagem, eu vou ensinar para meus alunos com a mesma imagem. Não. Né? Eu fui criando um processo de atualização, de estilização, né? de ponto de vista. Aí eu consigo gerar história em quadrinhos dos personagens, depois eu consigo gerar uma história em quadrinhos para os alunos preencherem, e aí eu uso a parte criativa deles, porque eles conhecem a história, o que eles vão fazer é meio que roteirizar, né? Pô, o que ele falou aqui? Terra à vista, encontramos, vamos lá, os índios estão chegando. Mas dá para você também ser um pouco criativo aí dentro. E mais do que isso, aí eu pensei em criar movimentos, tá? Ó, esse vídeo aqui foi feito com o frame final e frame inicial, como eu mostrei para vocês, ó. Tá? Ele é uma sequência de 5 segundos. Com aquelas duas imagens que eu tinha ali dos índios e dos portugueses, eu consegui fazer esse vídeo. É que para a gente ele vai ficar travando, mas eu vou compartilhar a apresentação depois com eles. Tá bom. Aqui também é um outro vídeo aqui com as cenas em hiperrealismo, tá? Então, também com duas cenas, a cena inicial e depois a cena final. Tá? Então, para essa segunda parte, o recado é esse. A IA não veio roubar a criatividade, ela veio te dar tempo, opções e novas maneiras de expressar aquilo que só você pode imaginar. Tá? Eu vou mostrar para vocês o meu método de fazer e a gente vai fazer uma coisa junto também aqui que vai dar certinho o tempo, tá? Então, a primeira coisa, a gente vai ter que escolher qual ferramenta a gente vai usar. Então, em um primeiro momento, parece que elas brigam entre si, mas depois a gente vai ver que é tudo mais ou menos a mesma coisa. A gente tem que entender o princípio do uso, tá? O que ela gera, como que eu peço as coisas. Eu uso muito esse conceito SWOT, tá? O que é o conceito SWOT? É uma técnica que ele analisa as oportunidades, as forças, as fraquezas, as oportunidades e os desafios que você tem em cima de cada coisa. Então, eu falei, por exemplo, da fruta, né? Quando eu criei uma fruta. Então, uma coisa ótima de fazer é pedir para ele fazer uma análise SWOT da maçã, tá? Quais são as forças da maçã, as fraquezas da maçã, as oportunidades que eu tenho em cima dessa maçã, de criar uma nova maçã, e quais são os possíveis perigos, os possíveis atravancamentos no trecho. Então, quando ele me dá isso, eu tenho dados para criar. E uma coisa que mudou muito a criação é quando a gente tem dados em cima para criar e deixa ditado só no lúdico, a gente começa a ter dados. Vou fazer um exercício criativo com vocês agora, que é o seguinte. Vocês conhecem a Turma da Mônica, né? Eu vou criar um personagem novo para a Turma da Mônica. Então, eu vou abrir aqui o ChatGPT, vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Não, né, David? E agora? A gente está vendo a sua tela da apresentação. Vocês estão vendo a do ChatGPT? Não. Não. Então, vou mudar o compartilhamento aqui. Ó, estão vendo, né? A primeira coisa, eu vou pegar aqui da minha apresentação. Você conhece a Turma da Mônica, né? É o que a gente coloca para ele aqui. Você conhece a Turma da Mônica? Sim, claro, conheço a Turma da Mônica, é uma franquia, papapi, papapá. Pronto, esquentei o ChatGPT. Ele já está na minha, estamos na mesma página. Agora que começa a vir o pulo do gato. Faça uma tabela com
linhas e colunas, mostrando os 10 principais personagens, suas características, seus nomes, suas cores principais e sua relação com a Mônica. Tá íntimo de você já, hein? Perfeito hobby, você viu? Hobby, não, já me chama. Já, quando a gente começar no RO, eu vou começar a ficar assustado. Ainda quando tá no hobby, já. Ó, ele me traz uma informação que, para mim, criativamente, está tudo concentrado num lugar só. Eu adoro ver tabela porque eu consigo ver tudo numa coisa só, tá? E eu posso transformar isso num infográfico depois também. Então, ele tem a Mônica, que ela é forte, líder natural, determinada, a principal cor vermelho, tá? E relação com a Mônica, ela é a própria líder do grupo. Depois tem Cebolinha, Cascão, Magali, Chico Bento, Bidu, Franjinha, Anjinho, Tina, Penadinho, tem aqui, tá? Agora eu quero criar um personagem novo. Agora que ele já fez a tabela, baseado nessa tabela, use a técnica SWOT e me sugira um perfil e cor de personagem novo, inédito, que se relacione com toda a turma. Me sugira 10 nomes. Não, primeiro eu não vou pedir o nome, eu vou pedir só as características do personagem e a cor, tá? Então, ele não está criando nada para mim, veja, ele está me dando informação. Isso que eu estou pedindo não é criação, isso aqui é um buraco que ele achou dentro da tabela que eu criei, tá? Então, ó, as forças do personagem ele dá, né? Dos personagens arquétipos tem líder, estrategista, gulosa, medroso, cientista. As paletas são simples e altamente reconhecíveis, paleta de cor, das fraquezas, poucos personagens com perfil introspectivo, observador silencioso. Baixa representação de personagens com pensamento artístico, sensibilidade estética e perfil contemplativo. Então, que oportunidade que eu tenho de criar um personagem que observa mais do que age, funcione como espelho emocional do grupo, gere humor a partir da percepção, ironia leve ou comentários inesperados, criar um ponto de equilíbrio entre a força da Mônica, a astúcia do Cebolinha, a emoção da Magali e o medo do Cascão. E quais são as ameaças? Ele não pode competir diretamente com a Mônica, né, porque ela é líder, nem com o Cebolinha, que é protagonista, nem com a doçura da Magali. O perfil do personagem, ele deu um nome de sugestão, Nino, que é um nome curto, sonoro, neutro, infantil, fácil de memorizar. Arquétipo, ele me deu arquétipo. O SWOT do novo personagem, quer dizer, a força, a fraqueza, oportunidade narrativa e as ameaças do novo personagem. O perfil. E ele já montou uma tabelinha com a turma da Mônica inteira aqui, ó, relação com a turma. Relação com o Nino, com a Mônica, com o Cebolinha. Depois ele me dá uma proposta para o design, uma proposta para a cor da palheta. Ele já sugere a cor da palheta. É muita coisa aqui para a gente ler em pouco tempo. Mas, para resumir, vamos supor que eu não gostasse do nome Nino. Eu vou pedir 5 alternativas. Me faça 5 opções novas de nome para o Nino e justifique o porquê. Não, melhor. Para o Nino e dê notas de 1 a 5 para itens como ineditismo, criatividade, memorização e afeto do nome, tá? Mais legal ainda, porque se eu tiver que escolher entre um nome e tiver indeciso, eu posso ver dentro das notas que ele me deu, ó, ele sugeriu aqui Lilo, 4 de ineditismo, 4 de criatividade, 5 de memorização e 5 de afeto. É mais do que o Nino que ele tinha. Ah, não, o Nino ele nem pôs aqui. Zico, Nico, Tico, Milo. Além de me dar nota, que eu posso gerar um gráfico depois numa tabela, se eu copiar tudo isso daqui, ó,
e jogar ou no Gemini e pedir um infográfico, ele pode fazer, ou no próprio, tem um do Google agora que chama Notebook LM, que é sensacional, ele vai gerar um infográfico, uma apresentação em cima disso daqui. Tá, mas ele faz o comentário do nome, é um nome curto, sonoro, extremamente afetivo, ótimo para o público infantil. Aí ele me dá a análise dele rápida, sem eu pedir. Melhor em afeto é Lilo e Nico, melhor em equilíbrio Milo. Ele fez uma média aqui, né? Eu vou chamar de Nico. Então, eu vou falar assim, gere uma imagem para o Nico, usando todas as atribuições elencadas. E vou ligar aqui no Gemini, acho que aqui não está precisando ligar, no ChatGPT já está no modelo que ele já vai gerar a imagem, tá? Enquanto ele gera, vou explicar um pouquinho o caminho criativo, tá? Isso tudo está sendo dentro do processo, tá? Eu não vou apresentar essa imagem para o cliente, até porque eu nem vi ela ainda, mas muito provavelmente não. O que eu vou apresentar para o cliente é uma apresentação, que aí eu vou usar tudo que ele me falou aqui, mas eu vou formatar, eu vou ordenar isso em páginas, vou fazer ali um storytelling, que eu também posso usar, ou o ChatGPT mesmo, ou um outro programa para fazer o storytelling para mim. Então, de novo, compor, né? A minha apresentação vai ser uma composição de um monte de coisas e de um monte de as dos próprios ChatGPT, do Gemini. Ó, ele tá com a OpenAI tá com restrições para fazer Maurício de Souza, nem sei como que ela fez aqui. Tanto que o Cascão tá diferente. Mas, olha, ele me criou uma concepção aqui, vocês estão vendo, né? Do personagem. Ó, ele não tá 100%, o olhinho tá diferente, mas tá aqui. Já é uma ideia. Eu posso vir aqui e pedir para ele gerar um model sheet, ó. Gere uma prancha model sheet com posições e expressões desse personagem. Tá? Vamos supor que eu gostei dele, eu não gostei. Se eu não gostei, eu tenho que falar não gostei. E explicar o que eu não gostei. Eu não gostei do olho, não gostei do lápis, não gostei do lápis na orelha e não gostei do tênis. Refaça. Tá? Refaça mudando. A gente precisa ser muito explícito, tá? O ChatGPT não é inteligente a ponto de entender nossa linguagem de uma forma sucinta. Às vezes você precisa ser redundante em algumas coisas, tá? Nessa última imagem gerada do personagem Nico, vírgula, altere a cor da camiseta, Você faz desse jeito, tá? Então, ele está criando aqui uma ficha de personagens, onde eu vou também apresentar junto com o cliente. Acabando aqui, a gente já volta para a apresentação, tá? Olha lá. Então, assim, ele está melhor, tá? Ele já foi pior para isso. Se a gente pedir, ele até escreve aqui, feliz, chateado, esperto, tá? Olha, ele fez até de costas. Isso aqui, para quem está concebendo um personagem, é um estudo que a gente demorava um tempão para fazer. Se eu tiver que descartar esse cara, eu não perdi o tempo desenhando, tá? Eu já vou descartar por alguma coisa. O olho não combina, achei ele parecido com alguém, enfim. E tem inúmeras coisas para fazer além disso. Então, até aqui eu cheguei via processo, tá? Então, o que eu mostrei para vocês da minha forma de trabalhar é isso, tá? Eu uso o SWOT para criar relações entre coisas, tá? Para me ajudar a conceber o que eu quero, para me objetivar melhor. Se eu simplesmente falo, cria um personagem inédito da Turma da Mônica, ele não tem muito parâmetro, e nem eu para julgar se aquele personagem é inédito ou não. Do jeito que ele está me apresentando aqui, eu tenho o meu julgamento agora, porque eu acabei de ler um monte de coisa, de ver a combinação das cores e tudo mais, tá? Vou voltar para a apresentação aqui, acho que eu tenho que recompartilhar, né, David? Isso, você precisa recompartilhar. Tá. Então, a tela está escrito análises aqui, né? Ó, eu deixei aqui para vocês também a sequência, tá? Que eu joguei lá para fazer o personagem. Basicamente, eu uso para fazer análise, tá? De rede social, concorrência, mercado. A gente sempre fala para checar as informações.
eu uso para criar ou refinar prompts. Então, quando eu falei assim, hoje a gente não precisa se preocupar se meu prompt está certo. Você vai simplesmente dizer para o ChatGPT ou para o Gemini, me ajude a criar um prompt para fazer tal coisa. Esse prompt é para uma imagem, eu preciso que a imagem seja realista, isso, aquilo, me dê todos os detalhes de câmera, ele vai fazer o prompt para você. Aí você pode pedir para ele gerar essa imagem ou copiar esse prompt, colar no Ideogram, colar num Leonardo, no Midjourney e gerar a imagem ou o vídeo, tá? Ele gera... por exemplo, uma coisa que eu uso muito, eu vou lá num banco de imagens, eu vejo uma imagem no banco de imagens, uma mulher shake na batedeira, na cozinha. Só que é de banco de imagens. Aí eu falei, putz, eu gostei dessa. Como que eu faço para fazer uma imagem igual essa? Eu copio aquela imagem, copy, vai lá, paste, escreve assim, gere um prompt para eu gerar uma imagem como essa. Ele vai descrever tudo que tem naquela imagem, e você copia o prompt, cola no gerador de imagem, ou no próprio ChatGPT, no Sora, no Gemini, e ele vai gerar uma imagem muito parecida com aquela, só que livre de direito, tá? Aí o direito é de quem está gerando. Então é image to prompt, é o caminho ao contrário. Referências de estilo e composição, ó, coloquei aqui, isso é bem legal de fazer também. Você coloca duas imagens e fala, eu quero a mulher no estilo do Van Gogh. Ele vai fazer para você uma imagem como se fosse pintada, tá? Isso aqui é uma das que ele gera várias, tá? Eu sempre estou colocando aqui os principais. Eu estou colocando só os que estão sendo mais usados, os que são mais fáceis, tá? Tem, como eu falei para vocês, tem várias plataformas e dentro dessas plataformas eles usam esses modelos. Nano Banana, que é o mais avançado, e o Sora também do ChatGPT. Então, estou colocando os modelinhos aqui, tá? Ó, outra coisa que é legal de fazer. Eu jogo uma imagem minha, eu falo para ele em cima da silhueta, né, ou em cima dessa composição, para ele gerar outra coisa, tá? E aí, se você vai pegar anatomicamente, deve estar errado isso aqui, esses ossos. Mas isso não é para ilustrar uma aula de anatomia, né? Se for, eu vou ter que fazer de um outro jeito. Isso aqui é para fazer uma... Eu mostrei na aula de animação. Isso aqui, né? Para fazer um efeito de quando dava trovão e o personagem ficava. Ou seja, para um desenho animado. Então, se presta para esse fim. Isso é muito legal de fazer, ó. Eu não vou fazer aqui porque demora um pouco, mas é muito fácil. Você cria uma composição, tá? Eu crio aqui em vetor, ó. E depois você tem um estilo. Uma composição e um estilo resultam numa imagem que ele pega pedaços desses motores aqui e compõe. Essas peças provavelmente nem existam, tá? Mas ele fica parecendo ali uma coisa escrita com, olha lá, com peças de carro. Recomposição, tá? Eu uso muito também. Por exemplo, eu tenho essa embalagem de Darling e eu pedi para ele fazer uma variante de Tilha. Tá? Ó, se você observar, ele trocou um pouco o logo, mas eu não vou apresentar isso para o cliente. Eu vou usar isso para me basear para fazer a minha. Mas, de qualquer forma, olha, ele criou flores para mim que são muito dentro do estilo da flor que está aqui. É uma mulher também com cachos. Por quê? Porque ele foi pesquisar e ele viu que a fórmula com tilha, né? Ela é boa para cabelos claros e ondulados. Então, ele te dá ele te complementa com algumas informações que são bastante ricas. Isso também é uma recomposição, tá? Eu peguei essa foto que o cara fez com o celular dele, ó, trouxe para mim para a gente colocar num catálogo. Eu pedi para o ChatGPT aprimorar a imagem e trocar o fundo, simplesmente jogando essa, ó. Ele tanto fez essa quanto essa, tá? Ó, mudar o estilo ou fazer uma reiluminação de uma imagem. 2D para 3D, também coloquei aqui os... Ó, esse é um desenho aqui, por sinal, o elemento está aqui, o meu querido filho Renato está presente na aula, ele já está com um rapaz, mas aquele era pequenininho ainda. Então, eu peguei um desenho que eu fiz dele, pequenininho, ó, ele conseguiu gerar uma versão em 3D e eu consigo mexer nesse 3D, eu consigo ver todas as faces do 3D, mesmo tendo um desenho só em linhas, né? Ó, esse é um desenho meu, a canetinha, e eu transformei primeiro num vidro, depois num bichinho de feltro aqui. Esse Sketch to Image também é bem legal, você tem um desenho e você pede para ele transformar numa imagem, ele vai usar
a sua base e fazer uma coisa realista. Mesma coisa aqui, ó. Peguei do Adobe Stock mesmo, uma imagem que é só croquis. Aí eu joguei um mood board aqui, quer dizer, eu joguei uma paleta oriental com estátuas orientais, joguei essas duas coisas, ele vai me dar essa imagem aqui, ó. Toda feita com esses elementos dessa paleta, as cores das almofadas e tudo. Aqui a mesma coisa, ó, eu gerei 3 tipos de imagem a partir do meu desenho, tá? Depois eu consigo variar a posição. Restauração, isso é muito útil para fazer. Isso é um pouco do que a gente falou lá da imagem do descobrimento do Brasil. Poderia simplesmente reconstruir aquela imagem, tá? Ele tira a marca d'água também, que o Google não nos ouça, mas ele remove marca d'água. Ajuda para fazer logotipo. Então, logotipo, você nunca vai dizer assim, me cria um logotipo, te conta um ponto. Eu disse para ele, eu quero criar um logotipo, te conte um ponto onde a imagem seja um novelo de tricô ou de crochê em forma de balão de pensamento, onde tem um pensamento todo enrolado, porque você quer um grupo de conversação com psicólogas, e elas iam conversando e batendo papo, fazendo uma terapia com tricô. Então, eu pensei numa linha de um novelo de lã todo enrolado, que ele ia se desenrolando à medida, né? Um pensamento enrolado que ia se desenrolando à medida que a terapia acontecia. Então, eu dei o briefing, tá? Então, o resultado é meu. Ele não me deu a imagem sem que eu desse o caminho, tá? Isso também é muito útil, eu uso muito para fazer, tá? Prancha conceito. Eu ia dizer isso. Acho que você pode trabalhar com a questão do conceito, né? Para você validar se um caminho... nem que você tenha que refazer depois, mas para validar algumas ideias com o cliente, né? Exatamente. Ó, aqui ele valida cor, logo, modo, né? Estilo da foto, né? Também ele pode fazer mais ou menos com influência sua ou não. Inclusive, tem algumas plataformas que tem um termômetro onde você vai gerando a imagem, ele pede para, acho que é string, quanto que você quer que force o seu prompt ou quanto que você quer deixar a IA livre para criar. Então, quanto mais força para o prompt, mais pragmático fica. Quanto mais balanceado, ele vai começando a colocar influência. E aí influencia muito o modelo que você está usando de geração de imagem, tá? Tem uns que ele viaja muito, tem uns que ele vai mais pé no chão e tal. Quando eu falei de estilo, né? Onde está o seu estilo artístico? A gente consegue manter ou preservar o nosso estilo artístico dentro de uma concepção de IA? Então, existe uma certa forma de treinamento. A gente precisa treinar um pouco ela. Eu treinei um pouco com o meu estilo. Ó, esses desenhos são meus, feitos a canetinha. E esses são resultados já de prompt, feitos com a IA. Tá? Então, não está igual, mas ele me criou uma outra possibilidade. Ele me ampliou um pouco a possibilidade. Então, eu tenho um pouco as referências e o prompt disso daqui para criar outras coisas. Então, esse estilo não é de ninguém. Não é estilo da IA. A IA não me trouxe isso pronto. Eu acabei compondo. E quando eu componho, eu falei lá que o homem é um ser social, né? Infelizmente ou felizmente, eu estou também compartilhando isso com o aprendizado da IA. Aprendizado do ChatGPT ou do Gemini, são os principais, ele está aprendendo isso. Então, isso para ele não é mais uma composição, para ele já é uma figura pronta. A vantagem é que isso aqui é menos abundante, então ele vai ser mais difícil ele encontrar isso. Isso não é o que o David falou que está na borda, isso está muito profundo, que eu fiz poucas vezes, tá? Por que o Maurício de Souza ele consegue fazer? Por que o Estúdio Glitch ele consegue fazer? Ghibli? Porque tem muita coisa. Por que Pixar ele consegue reproduzir? Porque tem muita abundância de frame da Pixar, tá? Então, quanto mais raro é o que você está fazendo, mais difícil é ele chegar. Isso também é outra coisa que eu uso muito, tá? Eu pego um desenho meu, ó, e o prompt, um animal pequeno com bicos e penas coloridas, textura orgânica viva, 2 cabeças e vários olhos. Eu pedi, porque eu olhei meu desenho e imaginei que fosse isso. Então, ele me cria, de forma realista, uma coisa baseada no meu desenho, mas porque eu interferi com o prompt, tá? Eu ilustro as minhas poesias também. Então, a senhorinha na janela, caminha a vida e eu nela. Só que eu queria uma senhorinha na posição que ela tá. Eu olhando de baixo, como se estivesse passando na rua, olhando a senhorinha, olhando
a vida e ela estava com cigarro. E aqui é um exemplo de quantas coisas eu precisei gerar. Eu gerei mais de 20 para chegar nessa posição. Porque, de novo, quanto mais raro ou mais exclusivo ou mais personalizado é o que você quer fazer, mais difícil para ela, porque ela não está pegando as coisas lá da borda, ela está tendo que se aprofundar. Então, o criativo tem que ter paciência, muita paciência, tá? Tem que ter algumas técnicas que eu vou deixar aqui na sequência para resolver isso. E, sobretudo, tem que ter, provavelmente, uma IA paga, porque as IAs gratuitas vão vencer rapidamente. Tá? Eu tenho feito jogos, tá? Esse joguinho também é um joguinho que eu fiz lá na Pan-Americana. Tem aqui o link. Era para você compor um cartaz com o título do filme, a cor do monstro, etc. Então, você tem lá o preto, com o monstro preto, provavelmente é o Pântano Adormecido, ou o Vale do Diabo. Não pode ser a Cidade da Harmonia. Então, as pessoas iam montando os seus pôsteres com os monstrinhos, tá? 3 estilos diferentes de pôster de cinema, baseado na mesma coisa, o professor e o monstro da IA. Então, também a IA te dá essa possibilidade, em tempo real, praticamente, de você estudar 3 estilos diferentes e escolher um para trabalhar. Né? Essa comparação eu tinha antigamente que olhar em livros e imaginar, pesquisar Pinterest. Hoje eu consigo ter a minha própria galeria personalizada dos modelos ou das técnicas que eu preciso, tá? Eu deixei 2 tabelas aqui. Outra função antes disso é também criar robozinhos, né? GPTs ou James, que você pode programar ele e customizar para fazer uma tarefa ou alguma coisa específica para o que vocês querem. Isso é uma das coisas mais úteis que tem, eu aprendi com a Mori. E eu tenho um robozinho que simula para mim aluno, eu tenho um robozinho que simula cliente, eu tenho um robozinho que é especialista em direito autoral por digital, eu tenho um robozinho que analisa a curva de Fibonacci para mim. Então, assim, eu criei inúmeros robozinhos, tá? Se a gente tiver uma outra oportunidade, eu compartilho com vocês também. Eu deixei uma tabela aqui, as principais ferramentas e modelos de IA, fiz hoje, tá? Então, está super atualizada, tanto para modelo de vídeo, e para texto e para imagem, tá bom? Tem 2 tabelinhas aqui, ó. A diferença entre cada modelo, se tem teste gratuito ou não. Eu ia dizer isso, Roberto, porque você está mencionando várias ferramentas aí, e a nossa ideia não era que vocês navegassem por essa ferramenta, porque o tempo é curto. Isso. Mas você podia deixar algum material de referência. Eu acho que essas telas são legais para eles navegarem, né? Tá, e depois as minhas dicas de ouro aqui, tá bom? Vou ler rapidamente, mas vai ficar para vocês. As dicas práticas, tá? Esquente o ChatGPT, o Gemini, o Claude, etc. Antes de criar uma peça, peça um mapa rápido do tema. O que ele sabe, referências, riscos de erros e caminhos possíveis. Isso alinha o vocabulário e o nível de profundidade. Exponha a ideia inicial com detalhes e peça para acompanhar o desenvolvimento. Por exemplo, escreva o objetivo, público, tom, restrições, exemplo. Peça para o modelo, mantenha o contexto e avise quando eu estiver saindo do contexto ou a solução começar a fugir do meu plano. Então, o modelo vai te falar assim, Rob, você está saindo do parâmetro que você me deu. Você me deu um parâmetro e você está saindo, ok? Eu posso dizer, não, você tem razão. Ou não. Sim, vamos sair porque você está me dando input, a gente está batendo bola, isso também criativamente é sensacional. Você bate bola com o chat, né? Outra dica, usar imagem junto com o texto. Às vezes a gente fica descrevendo prompt, descrevendo prompt, e é melhor você jogar uma imagem. Você pode jogar até mais de uma imagem e dizer assim, ó, use o carro da imagem, @modelo carro.jpg, e a iluminação da imagem, @luzstudio.jpg. Fica muito mais claro para ele o que ele tem que fazer. Se o modelo não entender, não gaste tempo demais, tá? Primeiro, peça o diagnóstico. O que você não entendeu? Quais informações faltaram? Sei lá, fiz 3 vezes, não está dando, você vai fazer 20 e ele não vai fazer. Então, para e pergunta para ele, o que está faltando para você me entender? Você precisa de mais referência? Você precisa de começar do zero? O que você precisa? Ele vai te dizer o que ele precisa. Se ainda assim não funcionar, abre uma outra aba e começa de novo. Ou, melhor, eu tenho 8 contas do Google criadas, né? Vocês podem criar até 8 contas do Google e vão intercalando entre elas. E eu depois mostro aqui na telinha de vocês, antes de acabar na minha outra tela, onde que as contas ficam e como que você intercala entre contas. Então, mesmo os modelos gratuitos, vocês conseguem, se ele tem 6 tentativas, você multiplica por 8, você vai estar ali X tentativas, tá? Confira fontes, né, de quando é uma informação importante. Então, se você está pegando dados de mercado, alguma coisa, confere fonte.
porque as IAs são loucas para te agradar e por isso às vezes elas inventam coisas, tá? Comece pelo formato do delivery, não pelo tema. Então você vai dizer assim, eu quero 10 opções de título, eu quero um roteiro de 30 segundos com 6 cenas, eu quero uma tabela comparativa, eu quero isso, eu quero um cartaz, eu quero um pôster. Antes de você dizer, você diz primeiro qual que é a entrega para ele se situar melhor, o que ele vai te fazer, tá? Outra coisa que é importante, trabalhe em ciclos curtos, tá? Não fique prolongando muito uma conversa que ele vai se perder. Outra coisa, uma conversa para cada coisa. Eu estou fazendo a maçã, eu quero fazer uma banana, é melhor você abrir outro, tá? O que você pode fazer é falar assim, me resuma, cria um documento PDF resumindo como que você chegou na maçã, que eu vou fazer uma banana. E ele faz o resumo do PDF, você abre uma aba nova, cola o PDF e fala assim, baseado nesse documento, cria uma banana. Então, você não precisa repetir todo o processo criativo que você chegou até ali. Você pede para a aba onde você estava criar um documento ou Word, ou PDF, ou PPT resumido, você pega e cola, né, na aba nova, cola ou habilita, anexa, e continua de lá, tá? Peça variações por intenção, não por quantidade, tá? Então, em vez de falar, faça 20 nomes, você fala, me dá 3 opções premium, que ele vai gastar energia sua e dele para ficar, tipo, no nome, sei lá, eu quero o nome de um shampoo, ele vai lá dar 2, 3 bons e o resto porcaria. Então, já peça 3 nomes premiums, 3 nomes pops, 3 irônicos, 3 minimalistas, tá? Você já deixa um pouquinho mais direcionado. Para imagem e vídeo, descreva a câmera e ação como cinema, tá? E aí é legal a gente ter referências também. Então, eu quero um plano close, eu quero um movimento de câmera assim, quero iluminação assim e tal. Se a gente não tiver intimidade com esses termos, pede para ele te ajudar no prompt. Você diz assim, eu quero um movimento de câmera diferente, onde a câmera gira, ela passa por cima da cabeça do cara. Como que eu descrevo isso? Aí ele vai te dizer uma câmera drone com movimento pan para a esquerda, left para shift left, ele vai te dar todos os parâmetros. Aí a gente copia e cola no gerador. Quando sair errado, faça cirurgia, não refaça tudo, tá? Isso aqui é das coisas que justifica o termo compor. Provavelmente 98% das vezes você vai ter que precisar ir no Photoshop ou tirar um pedaço da imagem, juntar com outra, porque ele não vai ficar perfeito. Então, antes de ficar pedindo refaça tudo, pega o que ficou bom, leva para um editor de imagem ou de vídeo e refaz lá. Você tem muito mais controle, tá? Aí, a minha proposta para vocês, até em cima do que o David falou, é o seguinte, com a ajuda da IA, eu queria que vocês criassem, claro, acho que não vai dar tempo hoje, mas a gente podia combinar, David, de eles enviarem uma fruta por IA, né? E aí eu não quero só que vocês peçam, crie uma fruta que não existe, eu quero que vocês deem os parâmetros para a sua fruta. Pode ser uma fruta grande, pequena, uma fruta totalmente nova, com outro formato, que não seja redondo. Então, para isso, faz aquela pesquisada. Quais são os formatos de fruta existentes? É o abacaxi, a melancia, a uva, a banana, e sei lá. Geralmente são esses formatos, né? Meio redondos e mais compridos. Tá, então ótimo, eu vou fazer uma que não existe. Triangular existe? Não, não existe. Tá, beleza. Que cor de fruta que não existe? Então, eu quero esse debate com o ChatGPT, usar as técnicas que eu ensinei aqui, de SWOT, de pesquisa, de tabela, aí a gente analisa os dados e cria a fruta, tá? Aí vocês geram uma imagem da fruta, mandem para a Mori, para o pessoal da Mori, eles vão montar uma galeriazinha com os resultados. Eu juntei as duas coisas aqui. A gente tem a nossa atividade de certificação, e aí o que a gente vai fazer? Vai fazer uma coisa diferente aqui. Eu mandei o link aqui para vocês no chat da atividade de certificação, que tem lá a avaliação desse mini curso de hoje. E aí a atividade vai ser criar essa imagem que o professor Roberto passou, e aí vocês anexar lá nesse formulário. Se vocês conseguirem fazer isso daí, depois a gente monta, e acho que a gente publica lá no Instagram, ou manda lá no grupo, monta uma galeriazinha desses trabalhos. Uma coisa, David, é importante, a gente não existe absolutamente nenhuma banca de julgamento aqui, de jurados, tá? Inclusive porque, lembra, eu falei, não existe termo melhor e nem termo mais bonito, tá? Esses termos não existem. Tudo que você gerar criativamente tem um propósito. Ele pode ser muito simplista, mas ser genial. Ele pode ser muito complexo e não ser tão legal. Então,
não está avaliando, a gente não vai avaliar nada primeiro e depois façam, porque vale o exercício, vale a gente olhar o quanto que a mensagem nossa funcionou também, né? O quanto que isso desbloqueou, o quanto que isso faz vocês passarem para um nível diferente de pensamento com IA. Eu vou até dar um exemplo que não está aqui, mas eu sempre falo na aula, né? Eu tenho um cliente que eu dei uma consultoria de marketing para ele tinha uma rede de lojas de varejo, e ele falava assim, eu quero que a IA me ajude, eu quero dar um brinde barato na loja, para os caras que vêm comprar lá, eu quero dar um brinde barato. Eu falei, então pede para a IA. Ele pediu um brinde barato, a IA deu sugestão de dar um chaveiro ou um adesivo, ou acho que foi isso. Daí ele falou, mas isso eu sabia. Eu falei, então por que você não falou para ele que já sabia? E é isso que eu quero que vocês entendam. Agora vocês já sabem, a IA percebe que se você pedir assim, eu quero um brinde barato para a loja que não seja chaveiro e adesivo, ela vai falar, opa, esse cara quer um outro nível de resposta. Esse cara já não é mais o básico. Então, a gente já não é mais o básico. Então, quando a gente está pedindo, cria uma fruta para mim que não existe, não é assim que a gente vai pedir. A gente vai pedir baseado em, cara, faça coisas que você queira que exista, né? Então, baseado numa coisa que eu queira que exista, baseado numa fonte de dados que eu peguei aqui com o ChatGPT... eu vou... Perdão, Pode Roberto. falar. Não, termina o que você vai falar, que eu vou dar... Não, eu vou juntar tudo isso e criar uma forma, um visual de uma fruta. Uma fruta pode ser uma fruta gigante que eu entre dentro e vista a fruta como roupa e vou comendo a fruta. Pode ser uma fruta relógio, pode ser lá. A gente não vai avaliar se ela dá para fazer ou não. Esse é o problema do cientista depois, né? Eu vou gamificar aqui, Roberto. Eu sei que você falou que não vai avaliar, mas depois que a gente receber aqui, para a melhor fruta que a gente receber, só para dar uma estimulada. Tá, show. Que melhor, não a melhor, né? A gente vai julgar aqui, vai, sei lá, ver qual que é a mais criativa e a gente vai dar uma inscrição para o nosso curso de design instrucional com IA, que vai começar agora em março. Pensei nisso agora, não estava combinado. Mas para dar uma estimulada para eles queimarem um pouco aí a pensar bastante. Show. Ó, tem uma pergunta para você aqui no chat. Eu deixei esse espacinho para a pergunta mesmo. Vamos lá, o que eu puder responder. Isso, podem ir mandando as perguntas, mas a Ana Carolina, ela fala assim, professor, tô meio por fora de assunto atualmente, mas essas IAs pagas, elas já usam um banco de imagens, vídeos de domínio público ou liberadas pelos autores originais? Lembro que era um tópico sensível quando lançaram essas IAs. Sobre até que ponto era plágio de algo que já existia, fizeram ou não? Ótima pergunta. Vamos lá. A Adobe tem uma IA, ela que é usada por designers, ela não é a mais barata, mas a Adobe garante em contrato que eles só usam imagens do banco de dados deles, banco de imagens deles. O banco de imagem deles, eles pagaram para as imagens estarem lá, tanto fotos quanto vídeos, tá? Então, em teoria, tudo que você está usando lá está sendo remunerado. A briga lá é outra. É assim, se o contrato de... Quando o cara comprou uma imagem lá da maçã e colocou no banco de imagens da Adobe, tinha uma cláusula que ele ia poder compartilhar isso com usuários de IA. Aí é um outro problema. Mas quem está assinando a Adobe, ou quem tem o pacote da Adobe, pode usar tranquilamente. As outras, o Midjourney está sendo processado, tá? E o ChatGPT e o Gemini, que são as que eu tenho mais usado hoje, eu uso o Leonardo também. Eles não estão pagando e estão esperando para ver o que acontece. Não tem nenhuma legislação, nem no Brasil ainda, e nem no mundo, que já deu direito para alguém, pelo menos que eu me lembre agora, por ter uma imagem copiada. Eu acho que teve um caso que a mulher conseguiu provar, tá? Mas ele vai usar, ele até mudou o jeito de compor a imagem, porque ele está usando fragmentos, ele está usando pensamentos da imagem. É meio assim, eu entendi como que essa Axúria do Van Gogh, eu estou usando a força, vai dizer assim, o gestual do Van Gogh, que não é uma coisa que você consegue provar que foi pego de algum lugar. Mas é isso. Em teoria, tudo que ele pega e gera, ele pegou de algum lugar, tá? Ele refaz o desenho, mas ele refaz o desenho baseado num aprendizado. Eu tenho uma outra aula que é assim, mostra como que ele reconhece uma imagem de uma pessoa sorrindo, uma pessoa triste, o olho de uma pessoa... só pelo olho ele consegue saber que essa pessoa está sorrindo ou triste, porque tem nuances mínimas no olho que ele reconhece. Então, baseado nisso, ele consegue compor o que você quiser. Porque ele pega o pé de um, com o tênis do outro, com a calça de um, com o nariz do outro e monta uma imagem nova.
A imagem é inédita? Sim, eles garantem 100% que ela é inédita, tá? Então, como, por enquanto, ainda não se tem uma ficha técnica, porque a imagem, quando ela é gerada, ela tem um ID. As plataformas geram um ID, que é o número da imagem gerada. Pode ser que um dia a gente seja processado porque pegou uma imagem daquela, usou num anúncio, e aí a pessoa viu e foi pelo ID da imagem e viu, né? Mas eu falo para você uma coisa. O jeito que eu crio e o jeito que eu estou ensinando a fazer, você passa por tantos layers, tantas etapas do processo, que já fica quase praticamente impossível, porque ele fica ele fica refazendo uma imagem que ele mesmo fez. Então ele começa a transformar. É dificílimo de você encontrar de onde foram tiradas essas partes, tá? Mas é isso, ela não gera nada sozinha, ela gera a partir de referências. Você tinha feito uma outra pergunta sobre vídeo, eu acho, sobre direito autoral. Tem algumas plataformas de IA que geram vídeos e apresentações, que não é que ela gera o vídeo, ela vai lá e pega um vídeo pronto de um banco de imagens e cola um trecho. Se você não pagou o banco de imagem, ela coloca a marca d'água. Se você pagou o banco de imagem, ela tira a marca d'água. Então, você consegue pegar um trecho de um vídeo com marca d'água e apresentar. Mas é um outro tipo de IA, não é uma IA generativa que a gente está fazendo aqui. É uma IA organizadora. Ela descobre pela hashtag lá, um vídeo que vai falar daquele assunto, corta o vídeo, cola. Aí ela não gerou nada de vídeo, tá? Diferente do que a gente está fazendo aqui. Tanto a IA generativa de imagem, eu vou responder do ponto de vista mais técnico agora. Eu acho que o Roberto trouxe uma leitura muito prática e muito pragmática, assim. Mas eu acho que a resposta direta quando a gente fala de IA generativa, ela sempre usa elas partem de um banco de imagens que existiu real. É que a forma como isso é feito é que vai mudar ali a técnica. A sacada deles para fugir do direito autoral, deles, assim, dos criadores, dos treinadores de LLMs no geral, é que o que elas gravam é a semântica, acho que com palavra fica mais fácil de reconhecer, mas na imagem é a mesma coisa. Ela não guarda, por exemplo, uma frase e copia quando você coloca lá, ela guarda a relação entre as palavras, ou a semântica. Aí é essa semântica que ela literalmente copia. Isso é uma cópia. Por isso que não é original. Ela reconhece numa imagem o que quer dizer aquela coisa, sabe? Meio CAPTCHA, onde está o semáforo. Ela sabe onde está o semáforo, independente de saber o que é um semáforo. Ela sabe que aquela composição de pixels, naquele formato, se relaciona a um semáforo, ou a um olho, ou a uma asa. Tá? Eu vou fazer outra provocação criativa aqui, que é... Claro, a gente está falando de humano e eu estou pondo IA no meio, mas... Quando você tinha os artistas do Renascimento, que eles tinham as escolas, né? Eles tinham lá os aprendizes, e o cara que era mais ruinzinho, ele começava fazendo o tapete, a mesa, depois ele melhorava, ele ia fazendo a cesta de fruta, os pães, depois ele melhorava, ele ia fazendo as mãos, e o artista mesmo, o mestre, fazia os rostos. Aí tinha, às vezes, uns aprendizes que eram tão bons que faziam também o rosto. E aí o mestre vendia o quadro, um quadro original de Renoir, e às vezes o Renoir pouco tinha mexido no quadro, né? Às vezes eram os aprendizes, desde o mais aprendiz até o mais sênior lá, que faziam o quadro. Então eu comparo isso um pouco a IA, né? Você vai ensinando ela a fazer, ela vai aprendendo a fazer. Do mesmo jeito que um aprendiz aprende. Ele faz aquilo lá, faz aquilo. Então o cara que só fazia a mão, é a mesma coisa que você criar um robozinho da IA. Você especializa ele em fazer determinada ação. Ele faz muito bem, porque ele só faz aquilo. Uma outra dica de criação é isso, sempre faça por partes as coisas, tá? Se você falar assim, eu quero uma imagem com 60 pessoas sentadas num banco e eu quero que cada rosto de uma pessoa seja diferente um do outro e que tenha... Não dá, é impossível. Então, assim, faz um geral, eu quero 60 pessoas sentadas, depois você vai parte por parte, vai fazendo só os rostos, vai colando. Então, é uma outra dica, não queira que ela resolva todas as coisas criativas dentro de uma imagem. Né? Eu quero fazer um quadro de Salvador Dalí com tudo psicodélico acontecendo, ele vai para uns absurdos lá. Aí que você faz? Recorta o pedaço do absurdo, cola lá e fala, corrija esse absurdo. Ele vai corrigir, você recorta o pedaço corrigido e cola no pedaço maior, né? Então você vai compondo de novo com partes feitas por IA. Então, vamos lá. Será que tem mais perguntas aqui? Eu pulei alguma? Não, né? Bom, acho que é isso. Eu vou repetir a atividade, porque eu acho que alguém perguntou também. A atividade para certificação é essa que o Roberto falou. Vocês vão criar uma fruta, né, Roberto?
É isso aí, ó. E aí, por IA, e aí vocês podem responder no link do formulário que a Paty colocou aqui no chat. Tá bom? Mais Gente, perguntas? desculpa de novo, não sei se não conseguirem ver o meu lindo Ah, rosto, por isso que ainda bem que tem bastante narcisismo na minha apresentação. Não, eu vou até explicar por que eu coloco. Eu comecei a colocar na Pan-Americana porque começou a ficar mais personalizadas as coisas que eu estava fazendo. Os alunos lembram da minha aula porque eu acabava aparecendo muito nos slides, né? Meio sempre pendurado em algum lugar, pulando de paraquedas e foi reconhecido isso textualmente numa pesquisa. Eles falaram, as apresentações do professor têm a cara dele, a gente lembra. Então tá bom, vou continuar colocando. Muito bom, ó. Eu vou deixar o link aqui. O professor Roberto, ele tá nas todas as nossas comunidades, né, Roberto? Tô sim. Ele tá sempre me mandando trabalho, de vez em quando eu divulgo umas coisas que ele manda lá, que eu acho bem legal. Então façam a atividade. Eu também vou disponibilizar para vocês lá no nosso fórum, dentro da nossa plataforma, a apresentação de hoje. Aí eu vou colocar o link lá no grupo. E é isso, acho que já está dando o horário aqui. Eu queria agradecer o Roberto por essa aula. Enfim, a gente é muito fã aqui. Sempre que ele faz algum material, a gente gosta de assistir. Quando eu falo a gente, me refiro aqui a Mori. A gente vai disponibilizar a gravação no YouTube. Eu sei que é pouquinho tempo para tanta coisa. Para quem ficou interessado, quer um caminho, quer estudar isso de uma forma mais estruturada, o professor Roberto também é professor de um dos cursos aqui da Mori, esse de design instrucional com o IA, que a próxima turma é no dia 8, dia 8 não, vai ser em março, eu não lembro exatamente o dia, mas eu vou deixar o link depois para vocês. E aí ele tem uma aula específica lá no contexto do design instrucional, desse uso de imagem. Tá bom? E agradeço a presença de todo mundo aqui. O prazo para envio dos formulários. A gente vai deixar no ar pro preenchimento, até o dia 30. Tá bom? A gente deixa um tempinho maior, porque a gente vai colocar o vídeo no YouTube, aí quem não estava presente consegue responder também. Perfeito. Se tiver mais alguma pergunta, pode mandar também aqui, se eu conseguir compartilhar. Deixa eu compartilhar para mostrar para vocês onde fica o Windows aqui. Acho que eu estou compartilhando a minha tela, né? Sim. Ó, aqui, ó, eu tenho todos os meus perfis do Windows, ó. Aqui, ó, onde está escrito trabalho. Eu tenho o meu da agência, da IDES, tem um que chama Roberto Coringa, Roberto Lopes, Roberto Pan-Americana. A minha filha tem aqui também. Então, eu posso ficar intercalando entre esses perfis, né? Se eu clicar aqui, eu entro num perfil novo, por exemplo. E eu posso abrir de novo a IA lá e me cadastrar. Não estou fazendo nada que o Google não me permita. Ele me permite ter 8 contas, eu estou tendo 8 testes, né? Então, se multiplica aí as vezes que você pode usar isso diariamente, você acaba tendo uma vantagem boa. Se eu fosse recomendar alguma para vocês treinarem, as que eu mais estou usando agora, como eu disse, são as do Google, a Gemini e a ChatGPT, pela praticidade, pela dinâmica, eu gosto mais. Né? Manus para jogo está sendo muito bom, o Manus. E eu uso muito o Leonardo, que é uma ferramenta de gerar imagens. Também eu coloquei lá na lista para vocês. Tá? Geralmente são essas que eu uso. Para vídeo, eu estou usando o Kling, que é muito bom, mas tem o Pixverse, que é bom. A própria plataforma da FreePic tem muita coisa boa. Quem paga FreePic já tem esses modelos Kling, Vel3, Nano Banana tem lá no FreePic. Tem a da Adapta, né, que está sempre fazendo propaganda, que acho que é mais barato. Mas testem um mês e aí vocês veem o que é vantagem para vocês, tá? Tá certo, Alô? obrigado. Alguém Alô? falou? Sim, alô? Tá ouvindo? Sim. É que eu só queria tirar uma dúvida com o professor, é mais no quesito de curiosidade mesmo. Porque a gente que trabalha na área criativa, a gente gosta de usar realmente essas ferramentas para inventar coisa muito maluca, né? Mas a galera que não é da área criativa, como são nossos clientes, às vezes eles têm uma noção de que isso vai facilitar muito o nosso trabalho. E às vezes eu fico pensando, ué, será que o nosso trabalho está sendo. Eu não sei, parece que a carga horária aumenta mais por conta disso, né? Porque o pessoal não vai mandando mais trabalho, porque o pessoal consegue fazer rápido, por causa que agora tem IA. Eu queria saber com o professor como é que ele tem trabalhado assim com esses clientes assim que não são da área criativa, que não sabem que tem, né, um trabalho todo envolvido por trás disso, que usa IA, né?
para fazer, pelo menos ajudar nesse trabalho, né, que a gente tem. Como é que está sendo isso? Oi, Ana. Ótima pergunta, tá? Eu vou te falar minha experiência na agência, né? Eu tô vendo essa transformação, né? Eu tô vendo essa dinâmica que tem acontecido. É muito complexo a gente, em pouco tempo, explicar, mas existe, ao mesmo tempo que existe os profissionais criativos se formando, existem também os clientes vindo. Então, os clientes também se renovam. Então, o cliente, muitas vezes, e a maioria delas, ele já não tem, é um cliente novo que não tem tanta noção do trabalho que dá, ele não conhece os processos. Então, isso é um grande defeito das escolas de marketing em relação a mostrar o verdadeiro processo, né? Mas eu vi isso também acontecer quando saiu o aerógrafo, depois quando o Photoshop começou a evoluir, depois o computador, depois não sei o quê, sempre teve um acúmulo, assim, cada vez mais. Mas, assim, dessa vez, realmente você tem razão, ele tem forçado muito o limite de número de alterações e tudo mais. O que a gente tem feito é trabalhar em duas coisas paralelas. O atendimento tem tentado bastante, então a gente tem dito assim, eu posso te entregar no prazo que você quer, mas vai ser uma coisa genérica, e eu posso te entregar no meu prazo uma coisa mais trabalhada. Eu não recomendo a coisa genérica, por quê? Porque alguém vai estar fazendo do seu concorrente, ou vai fazer uma coisa muito parecida, eu preciso fazer uma coisa adaptada para você, e isso demora X dias. Pode ser que consiga ou não. E tem outra frente que está automatizando os processos. Eu tenho hoje automatizado montagem de apresentação, eu tenho automatizado desenho de mockup de embalagem, tem muita coisa que eu automatizei, recorte de imagem. Então, outra coisa importantíssima, né? O ChatGPT gera a imagem em PNG com fundo transparente. Então, nossa, isso tem várias outras ferramentas de IA que geram. O próprio Leonardo faz isso, recorta fundo. Tem uma que chama Magic Hour, hora mágica, que também recorta fundo, amplia, dá upscale. Então, é verdade que também as ferramentas ajudaram muito o nosso processo. Então, a gente tem que entrar na automatização, né? Tenta automatizar ou tenta tirar da sua mão tudo que não é criativo, tudo que é produtivo, que é braçal, né? Tanto automatizando quanto delegando para alguém mais júnior, por exemplo. Mas o criativo precisa ter tempo de experimentar. A IA proporciona isso para a gente, né? Desde que a gente consiga não ser interrompido, porque também para você criar 3 coisas ao mesmo tempo, eu tenho ficado louco, né? Mas às vezes eu vou para esse caminho. Mas é isso que eu te falo. Ao mesmo tempo que você tem que dizer assim, tá, eu estou tentando assimilar o prazo que você está me pedindo, mas eu consigo te dar uma coisa melhor num prazo maior. Me dê um prazo maior que eu te dou uma coisa melhor. E numa outra frente, você tentar automatizar processos dentro da agência ou dentro do seu trabalho, né? Experimenta o Notebook LM para montar a apresentação. Ele monta um PPT chuchu beleza, só que ainda não é com editável. Ele é um PPT em imagem. Mas aí tem algumas outras ferramentas, tem I Love PDF, tem alguns que transformam o PDF em PPT editável, que ajuda muito. Então, assim, eu juro, eu consegui otimizar uns 2 dias que eu demorava para apresentar em uma tarde. Então, isso ajuda, né? E outras coisas, não contar muito para o cliente que você fez rápido. Às vezes, não sei se tem cliente aqui, mas se você fez em 2 horas e prometeu para ele que entregar no dia seguinte, eu acho melhor você entregar no dia seguinte do que entregar em 2 horas, tá? Então, tem algumas coisas que a gente vai aprendendo na marra mesmo. Eu trabalho em agência há 40 anos. Eu sei mais ou menos como que se comporta o cliente. Se você entregar em 2 horas, ele vai te devolver e falar, faz de novo. Né? Isso que é o medo. Obrigada, professor. Nada, imagina. Bom, obrigado, viu, gente, pela participação de todos. Eu vou encerrar aqui por causa do nosso horário. E aguardo vocês nos nossos próximos minicursos e nos nossos próximos cursos, tá bom? A gente vai mandar tudo isso que a gente falou aqui, as informações principais, os links, a gente replica agora lá no grupo, tá bom? Obrigado, viu, Roberto? Obrigado, agradeço pessoal. muito, viu? Agradeço muito mesmo. Obrigado a todos aí pela presença. Obrigado, gente.